Seja muito bem-vindo à série Forjando Resultados, a série onde alta performance não é mais uma opção, é a única opção. E hoje a gente vai aprender muito sobre dinheiro, sobre prosperidade, sobre empreendedorismo e a gente está com uma referência no assunto. Carol Pfeiffer, seja muito bem-vindo à Forja. Eu que agradeço aí o convite, mais uma vez, né, por aqui. Exatamente. Agora é mais sofisticado o seu estúdio. É, e muito mais temático, né? Agora muito mais condizente com a proposta aí. Você já conhecia uma bigorna ou não? Nunca tinha visto, mas sim, pessoalmente, assim, desse tamanho. E de ferro, esse ferro pesado, você vê no meio da sala, né? No meio da sala. Isso que é uma decoração inspirada, hein? Obrigado à nossa arquiteta aí por essa linda decoração. Carol, seja muito bem-vindo de novo, é um prazer falar com você de novo. E da primeira vez foi pouco tempo mesmo, aprendi pouco. E hoje aqui eu quero aprender muito mais. Você trouxe muitas coisas bacanas na primeira vez. E eu acho que hoje não vai ser diferente. Né? Eu que te acompanho nas redes sociais, a gente tem um propósito muito parecido de mudar uma cultura, de mudar a forma como as pessoas enxergam as coisas, as oportunidades, enfim. E a forma que as pessoas se preparam também. Então hoje a nossa ideia aqui é justamente trazer o que a Carol vivenciou na pele, porque você, melhor do que eu, sabe que a internet hoje está cheia de teorias bonitas, né? De gente que nunca fez muitas coisas e ensinam as pessoas. Então a gente traz pessoas que realmente teve resultado na pele e quem te acompanha sabe que você bota a sua pele em jogo, não é mesmo? Poxa, obrigada. Realmente, né, durante 17 anos eu vivo o mercado financeiro, né, eu vivo o empreendedorismo e sempre skin the game, né, eu acho que essa é uma coisa importante. E parabéns, vocês estão cada vez mais popularizando um conteúdo que é essencial para o empreendedorismo no Brasil, né, e trazer histórias reais já é outro nível também, né. Então é basicamente uma curadoria, porque como você falou, hoje na internet tem muita coisa. Né? E as pessoas às vezes acabam se iludindo ali, vendo aquela história e falando, putz, é mais fácil do que eu imaginei, ou eu vou fazer por esse caminho, e aquela pessoa nunca testou aquilo, né? Ela está simplesmente falando algo que ela não vivenciou. Então é tão importante você ter um programa, você ter um conteúdo, mas mais ainda, você ter uma curadoria, né? De você checar se as pessoas são de verdade, se o seu entrevistado viveu realmente aquilo, para que você possa trazer o benefício que você tanto gostaria com esse programa. E você trouxe um ponto muito legal, que é o lance dos 17 anos. Tem um efeito chamado efeito Lindy. Você já ouviu falar do efeito Lindy ou não? Não. O efeito Lindy ele diz basicamente o seguinte, que conforme algo sobrevive, algo biológico, né? Conforme algo sobrevive uma quantidade de tempo, a tendência é que ele viva pelo menos mais metade desse tempo. Porque o tempo é o princípio, o desafio mais difícil de manter, né? Então, por exemplo, assim, cantores. Quanto mais tempo ele fica no auge, a tendência é que ele fique por mais tempo. Uhum. Então, quando a gente fala que eu escuto que você está 17 anos, você já venceu um dos maiores efeitos que tem, que é o efeito tempo. Com já certeza. passou por alguma aprovação, né? Não, e é metade da minha vida, né? Eu tô com 34, então metade da minha vida basicamente empreendendo no mercado financeiro, né? Empreendendo desde que eu nasci, eu acho, mas empreendendo no mercado financeiro há 17 anos. E essa história de empreender desde que nasceu, você já cresceu numa família de empreendedores? Você já tinha essa tendência ou você meio que descobriu no caminho, assim? Né? Bom, é interessante da gente reforçar isso, né? Que empreendedorismo é uma palavra que é recente, né? Não se falava sobre empreendedorismo. Então, quando você era criança e você via uma pessoa que não trabalhava CLT, por exemplo, você não chamava ela de empreendedor, né? Então, ela trabalhava, ela era um autônomo, ela era um profissional liberal, ela não era um empreendedor, né? E é recente a gente falar sobre essa temática. Mas quando eu era criança, eu acho que eu tive um grande privilégio, né? Dos meus pais terem atitudes empreendedoras, né? Então, meus pais casaram muito cedo, minha mãe tinha 17 anos, meu pai 20, e daí a minha mãe começou a fazer roupinha para minha irmã, porque eles não tinham muita grana, né? E as amigas dela começaram a gostar disso. Então eu via minha mãe empreendendo, né? Ela começou a vender para as amigas dela, ela montou loja, confecção. Eu nasci depois, né? Eu sou caçula, mas quando eu nasci ela já trabalhava, né? Então ela já tinha as coisas dela, já vendia e tudo mais. E o meu pai também, né? Então quando eles casaram, ele tinha sítio, hoje ele tem fazenda, eu vi ele empreendendo cada vez mais no agronegócio, né? E sempre vi eles trabalhando bastante, mas tendo muito tempo pra gente também. Então esse equilíbrio, né, da vida do empreendedor, de você poder ter o tempo para sua família, para os seus amigos, porque você basicamente faz o seu horário, né? Então eu cresci vendo isso de uma forma mais natural. Isso me ajudou muito, porque o meu primeiro pensamento não era trabalhar numa empresa.
era montar algum negócio ou trabalhar. Trabalhar não significava para mim arranjar um emprego. Então, acho que isso, quando eu converso com outras pessoas, eu percebo, hoje adulta, né, que isso foi uma grande vantagem para mim. E daí, quando eu fui, né, fazer administração de empresas, eu conheci o mercado financeiro e, naturalmente, eu achava interessante, mas empreender, mas eu não pensava, né? Você não pensava o que você estava fazendo de fato. Então, empreender pra você tava muito mais ligado a um estilo de vida do tipo de, ao mesmo tempo de fazer dinheiro, ter um tempo pra família. Tava muito mais com qualidade de vida do que propriamente abrir um negócio. Exato, isso foi bem interessante, assim, que, né, eu poucas vezes fiquei doente na minha vida, mas eu lembro perfeitamente de uma vez ter ficado doente, minha mãe conseguir ficar comigo, né? Então ela não tinha que dar satisfação para ninguém, porque o negócio era dela. Então, ao mesmo tempo que ela estava ali trabalhando, já com a loja, com a confecção, gerenciando isso, mas ela estava comigo, né? E os meus pais sempre forçaram muito a questão do almoçar junto, jantar junto. Então a gente sempre fez as refeições em casa juntos, né? Então, ou seja, isso realmente criou esse laço de que, putz, você pode organizar o seu horário. Você pode sim almoçar com a sua família, você pode sim jantar com a sua família todos os dias, se você quiser, se você organizar a tua agenda. Então, eu cresci vendo esse tipo de rotina, né? E desde pequena, daí comecei a fazer algumas pequenas coisas. Eu via o trabalho como uma diversão. Então, eu já tive horta de alface, já fiz lojinha para vender roupa, já vendi roupa de Barbie, até desenho, né? Que eu não desenhava bem, mas vendi os desenhos porque todo mundo achava fofinho, né? A vantagem de você começar a empreender quando você é criança é que todo mundo acha o máximo. Aí um negócio que vale 50 centavos te dá uns 5 reais, né? Então, Aí você já aprendeu algo importante, que é o lucro, né? Você já vê que tem uma margem muito grande. E a simpatia, né? Ai, que fofinha, criança. Eu tenho covinhas, né? Tinha uma vantagem ali. Todo mundo, nossa, que bonitinha, tem covinhas e tudo mais. E daí, putz, você dá um sorriso lá e daí você ganha mais dinheiro. Eu acho isso fantástico. E hoje funciona ainda ou não? Ah, Hoje não. é mais difícil. Hoje a covinha não me ajuda a ganhar mais dinheiro, não. Não, ajuda a aumentar a margem de lucro. Mas com certeza eu acho que assim, criar uma simpatia, uma conexão, com certeza sim. Né? Porque, vamos lá, você vai fazer negócios com uma pessoa. Ela tá ranzinza ou mal-humorada, ou ela é meio seca, né? Putz, você não quer comprar daquela pessoa, você não quer fazer negócio com aquela pessoa. Agora, uma pessoa que tá animada, que tem uma energia boa, que tá sorrindo, putz, você quer estar perto daquela pessoa. Você não consegue nem explicar por quê, mas você quer estar perto daquela pessoa. E daí, quando você quer estar perto dela, você quer fazer negócio com ela. Ou você quer comprar dela. É uma consequência, né? Exatamente. Então, se você reparar, quem são os vendedores que mais têm sucesso? São justamente as pessoas que são super simpáticas, que conseguem. E lembrando, né, pessoal, ser simpático também não é, assim, dar gargalhada de tudo, né? Então, ou seja, sair dando risada do mundo. É você criar essa conexão, né? Você criar essa empatia com o próximo. Eu acho que o empreendedorismo, ele é fantástico. Eu tive a oportunidade de não de começar tão cedo quanto você, mas me considero, acabei começando novo, assim, com 18, 19 anos, que não é o normal hoje no Brasil, infelizmente, ainda, né? Mas eu percebi que a gente tá, no início, a gente tá muito associado ao dinheiro, empreender ao fazer dinheiro. Putz, quero trabalhar a hora que eu quero ser milionário, quero viajar o mundo. Basicamente é isso quando começa, né? É. E eu percebi que o empreendedorismo, ele é fantástico justamente porque ele te ajuda, ele te obriga a desenvolver essas características se você quer permanecer no mercado. Porque se você não aprende a ser simpático, se você não aprende a ter uma gestão melhor do tempo, se você não aprende N características que ele exige, você automaticamente é excluído do mercado de não conseguir dar certo. O que você vê que o empreendedorismo, quais características você vê que o empreendedorismo ele te ajudou a forjar, assim? Bom, acho que a primeira coisa, você colocou muito bem, né? Quando você começa cedo, você começa focado ali na grana, né? Muitas vezes você quer trabalhar ou você quer empreender justamente pelo dinheiro para você ter liberdade. E é aquela liberdade básica quando você começou com 18 anos. Quantos anos você tá agora? 25. É novinho demais, gente. Mas 18 anos, né? Você quer o quê? Você quer o dinheiro da balada, você quer o dinheiro para sair com os amigos, você quer o dinheiro da viagem, né? Você não tá ainda pensando em comprar uma casa e ter 10 filhos. Não, não é isso, né? Então você ainda tá pensando naquele... E é um dinheiro mais fácil até, né? Porque é menor o valor que você está buscando. É verdade, tem esse ponto. Mas daí você aprende que você precisa se conectar com pessoas, que você precisa se desenvolver. Por quê? Porque os seus gastos também vão aumentando conforme a qualidade de vida vai subindo, né? Então aquela roupa que você achava legal, você já não acha tanto. Aquele restaurante, você já mudou de nível. O teu paladar já muda. Se você começa a tomar vinho, daí é um perigo, porque daí você vai ficando com o paladar melhor ali, né? Mais aguçado, o valor vai subindo também. Então, brincadeiras à parte, né? Você vai entendendo que para você continuar fazendo dinheiro, você precisa de fato desenvolver as suas habilidades. E daí uma das habilidades é essa, é das conexões, é dos bons relacionamentos, é de você ter credibilidade com o mercado. Então ganhar dinheiro, todo mundo sabe ganhar dinheiro.
Todo mundo. O brasileiro é rei em ganhar dinheiro. Então ele inventa alguma coisa para ganhar dinheiro. Agora, continuar ganhando dinheiro que é o grande diferencial. Eu gosto muito do Carbonari, né? Um grande mestre, assim, um ícone do setor de educação, principalmente, que é o fundador da Anhanguera, e ele fala, é um ponto bem importante, né? Tem quando você começa a estudar alguma coisa, seja uma habilidade, seja alguma matéria, alguma coisa que você queira aprender, você tem 3 níveis, né? Você tem o saber fazer, o saber, né? Então eu sei a parte técnica. Eu sei fazer, né? Então eu sei a técnica e sei aplicar aquilo. E saber fazer bem feito. Então eu sei, eu faço, mas eu tenho habilidade de fato naquilo, eu sou um expert no assunto. E essa é a grande diferença. Quando você começa a empreender, você está preocupado só em saber. E daí você entende que saber fazer é o que vai te dar dinheiro, porque você precisa colocar em prática. Só a técnica não vai funcionar. E daí saber fazer bem feito é o que vai fazer você continuar ganhando dinheiro. Então você pode entrar no mercado financeiro e, por acaso, por sorte, hoje comprar ou vender o dólar ou uma ação específica e ganhar dinheiro. E foi sorte. E você ganhou. É mérito teu. Mas você não sabe continuar ganhando. Então a diferença para saber se a pessoa teve sorte ou se ela realmente sabe fazer é o tanto de tempo que ela continua fazendo aquilo. Exatamente. Então, se você for procurar um mentor, é o que eu bato sempre na tecla. Quanto tempo essa pessoa está no mercado? Quanto tempo ela faz o que ela está te ensinando ou o que ela está te falando ali? Então, esse é o ponto. Meus mentores do mercado financeiro tinham acima de 60 anos. Um tinha 60, outro 70. Por quê? Porque pensa no mercado financeiro. O mercado financeiro ele é um mercado cíclico. A economia ela é um mercado de ciclos. Você vai ter os altos e baixos. Então, se eu for aprender com alguém que passou só pela boa maré, né? Tipo, só na alta, ela não passou pelo desafio, ela não passou pelas depressões, pelas crises. Se ela não passou por uma crise, como que ela vai me ensinar a gerenciar o meu risco, a cuidar quando eu vou ter uma situação de crise? Então, quando você vai buscar um mentor, é por isso que a gente, né, busca as pessoas mais velhas para a gente aprender com elas. E daí tem hoje um cuidado muito grande que a nova geração está ignorando esse bem precioso, que são as pessoas cada vez mais velhas, as pessoas que fazem cada vez mais aquilo, né? Então, a gente não está falando velho de idade, a gente está falando de tempo mesmo. Então, eu não me sinto velha, né? Eu tenho 34 anos, mas faz 17 que eu faço o que eu faço. Uau. Então, ou seja, eu já passei por altas, desafios, por baixas, eu já vi muita gente vendendo ilusão, eu já vi muita gente aí quebrando por se iludir. Então, ou seja, é você buscar sempre pessoas que passaram mais tempo fazendo aquilo. Igual, por exemplo, uma corrida, né? Eu comecei a treinar, eu fiz já 3 maratonas, e quando eu comecei a treinar, eu vou pegar um treinador que nunca fez maratona? Não. É, exatamente. Eu vou pegar um treinador que sabe do assunto, mas que já fez maratona ou que já treinou mais alunos a fazerem maratonas. Então, quando você vê que essa pessoa já teve resultado, e mais interessante ainda, já aplicou em outras pessoas, ela conseguiu fazer outras pessoas também ter resultado, ela sabe profundamente o que ela está fazendo. Tipo, tem um exemplo muito, muito clássico, assim, que é quando você quer aprender inglês, você fala com um professor de inglês. Por que você não fala com um professor de russo? É verdade. Porque o professor de russo te ensina russo e não inglês. Então, eu vejo que as pessoas, na verdade, elas não querem realmente aprender algo. Elas querem ter dinheiro, fazer dinheiro. E aí elas procuram a alternativa mais fácil. Por isso que as pessoas acabam caindo em tantas coisas ilícitas, tantos golpes. Porque, racionalmente falando, tem coisas que não fazem sentido a pessoa comprar ou acreditar. E você acha que esse imediatismo das pessoas hoje está alinhado muito com a necessidade de precisar mais dinheiro ou está mais alinhado com a preguiça de ter que gastar mais tempo e energia em aprender algo? Bom, aí que tá, né? Eu acho que é uma combinação das duas coisas. O imediatismo, ele vem justamente pelo fato de que as pessoas querem ganhar dinheiro muito rápido. E por que principalmente, a gente precisa entender um pouco a cultura do brasileiro? Por que o brasileiro quer ganhar dinheiro rápido? Porque, na verdade, ele passou uma vida inteira trabalhando muito, né, sem ter grandes resultados. Porque como a gente não fala sobre dinheiro desde a infância, por exemplo, a gente não fala de dinheiro dentro de casa. A gente não fala sobre como é prazeroso fazer dinheiro. A gente fala de dinheiro como se fosse pecado. Como se alguém que fala muito de dinheiro é uma pessoa muito gananciosa, é uma pessoa que fez alguma coisa errada. Então você cresce com várias crenças limitantes sobre dinheiro. Aí quando você vem na vida adulta e você vê que não é fácil ganhar dinheiro, e daí principalmente você não teve a cultura do investimento, mas você teve a cultura do endividamento, porque você nem sabia investir,
te deram um cartão de crédito e te deram a chance de parcelar, não é mesmo? É verdade. Então, ou seja, você já aprendeu a se endividar, a se enforcar antes de você aprender a ganhar, antes de você aprender a construir patrimônio. E daí, o que acontece? Obviamente, quando você é mais novo, você tem um endividamento ali e você consegue até se manter. Quanto mais tempo passa, maior vão ficando seus gastos, esse endividamento, essas contas não vão fechando. Como você não quer enxergar os seus números, porque você não tem esse hábito, porque você aprendeu que falar sobre dinheiro é ruim, então você não fala sobre isso, o que acontece? Tem uma hora que a corda estoura. E que daí você está numa situação bem complicada Aí financeiramente. a necessidade de fazer o dinheiro imediatamente. Aí você quer resolver a situação. Aí você quer ganhar dinheiro para ontem. Aí vem o emocional pesado, porque pensa quantos anos, quanto esforço, quanto você se dedica, quanto você trabalha. Você merece. Você merece ganhar dinheiro agora. E daí você cai na furada. Por quê? Porque você quer justamente resolver a situação. Ah, eu não aguento mais essa situação. E daí você tenta resolver ela. E daí você acaba fazendo muitas loucuras. Como, né, tipo, pegar aí... Tem muitas pessoas que venderam bens para colocar em pirâmide. Ah, mas não, tudo bem, não sei o quê. Eu sei que não é tão legal assim ou que não é legalizado, porque o mercado mesmo de cripto, nada contra cripto. A questão é, as pessoas começam por um mercado que não é legalizado porque elas querem o dinheiro rápido. E daí uma pessoa chega para você e promete de 3 a 5%. Como que ela vai garantir isso num mercado que não tem garantias? Que é um mercado de risco. E daí chega uma outra pessoa, agora foi o auge da loucura, um cara que estava prometendo mais de 10%, 12% ao mês. Falei, que mágica é essa? Tem até uma conta base que se você coloca, por exemplo, R$1.000 num investimento como esse e você reinveste sempre esse valor, essa rentabilidade, em 5 anos você tem mais dinheiro do que o PIB do mundo. Exato. É uma conta assim surreal, né? Imagina mais pessoas investindo mais dinheiro. Óbvio que não tem. Óbvio que essa conta não fecha. Não fecha. E daí, obviamente, as pessoas que colocam dinheiro nisso, elas vão perder o dinheiro. E sumiram alguns bilhões de reais já do nosso país por causa dessas pirâmides. E daí as pessoas falam, tipo, não sei o que, o cara da pirâmide tá errado. Obviamente tá, isso é crime. Porém, nós estamos errados de continuar mantendo isso. Então, se as pessoas continuam entrando, mas as pessoas foram iludidas. Mas eu conheço pessoas formadas, pessoas que já assistiram às minhas palestras várias vezes. E amigos meus, perto do meu convívio, ligando pra mim desesperado. Carol, perdi não sei quantos milhões. Eu falei, Uau. como? Aí ele falou, não sei o que, o cara sumiu. Eu falei, mas óbvio que o cara ia sumir. Que parte que você não entendeu? Você quer se iludir. Né? Então você quer acreditar naquilo, ou você quer acreditar que você é melhor do que todo mundo e que você vai sair antes da pirâmide quebrar, que eu já escutei essa também. Ele falou, não, eu tô expert agora. Não, eu vou sair antes da pirâmide quebrar. Eu vou sair antes, e daí aquele negócio, você vai indo até o ponto de que a tua ganância vai te consumindo e você acaba perdendo dinheiro. Então esse imediatismo, ele é preocupante. A gente precisa educar as pessoas a entenderem que é um passo de cada vez, que nada é por acaso, que você não dá certo da noite pro dia, né? Eu acho engraçado as pessoas, putz, que novinha, já deu certo, já tem um monte de dinheiro, isso aqui. Né? 17 anos aqui trabalhando, né? Tipo, é novinha, mas é 17 anos. Não foi ontem que eu ganhei dinheiro. Mas é que hoje com a internet também é muito mais fácil a gente ver os resultados que as pessoas têm do que os desafios que ela teve que enfrentar. Né? Inclusive, esse lance de ter esse tipo de negócio ilícito, por exemplo, só existe porque pessoas financiam isso. E eu tenho uma história muito legal que ilustra isso. A gente foi aqui, acho que você até passou na frente pra vir aqui num posto que tem ali que lava carros, né? Uhum. E aí eu e o Bruno, a gente foi lá lavar os carros esses dias. E aí na saída tinha um mendigo ali, um cara de rua sentado na frente pedindo dinheiro. E aí quando a gente foi passar por ele, ele olhou pra gente e falou assim, dá R$20 cada um aí. Tipo assim... No que eu estou acostumado, o cara de rua geralmente fala assim, dá algum trocado, é o que você pode me dar. E ele foi muito direto, ele falou assim, dá R$20 cada um aí. E a gente achou engraçado no primeiro momento, né? Mas depois a gente ficou conversando e a gente pensou, cara, se o cara já pede isso, é porque já tem alguém que dá, ou alguém que já deu. Então, se existe esse tipo de coisa ainda, é porque as pessoas ainda acreditam. Exato. Porque se não tivesse, não ia ter como sustentar, né? Aí entra um outro ponto bem importante, né? Que é a questão da educação, né? Que você falou, se as pessoas têm aí preguiça de estudar e etc., se as pessoas estão dispostas a estudar. E a gente sabe que a realidade também no Brasil é a gente lê pouco. A gente ainda não dá o valor devido à educação.
melhorou muito, principalmente na pandemia. As pessoas estão mais abertas a aprender, elas estão mais abertas a estudar, elas entenderam que elas precisam estudar, e principalmente para que elas não sejam reféns. Reféns do quê? Da opinião dos outros. Quando você encontra uma pessoa que manja de investimentos, a pior coisa que você pode fazer é falar assim, me passa uma diquinha, eu quero morrer com essa história. E eu acho que muita gente faz perguntas pra você. O tempo todo. Passa uma diquinha de uma ação que vai bombar. Filho, primeiro que assim, não é essa dica que vai te fazer ser milionário. É o fato de você saber fazer. É você entender quais são as ações que podem decolar. E daí você não cair na opinião dos outros. Então você vai começar no mundo dos investimentos. É importantíssimo que mesmo que não seja o seu dia a dia. Ah, mas eu não vou ter tempo, eu não vou cuidar, eu vou terceirizar e tudo mais. Mas se você for terceirizar e você não tem conhecimento, a pessoa vai fazer o que ela quiser. E você é refém. Também, né? Exato, e você é refém. Então a gente precisa incentivar, sim, cada vez mais as pessoas a aprenderem, elas se educarem. Então, de novo, reforçando, o papel que vocês estão fazendo aqui é incrível. Você está levando conteúdo, você está levando conhecimento para outras pessoas. E o jeito das pessoas aprenderem mudou. Então, antes a gente falou, poxa, mas brasileiro não lê livro, não sei o quê. Mas se você gosta de podcast, escuta podcast. Mas escuta palestra, assiste um vídeo, faz um treinamento online. Você precisa entender qual é o seu jeito de absorver conteúdo. Mas o importante de dizer, encontre o jeito que você gosta mais de estudar e você foca nele. Né? Eu estou me formando no mestrado de Educação e Tecnologia. E eu fui fazer o mestrado justamente para entender como que as pessoas elas querem consumir o conteúdo, como que elas querem aprender. Porque se elas não gostam tanto, né? Tipo, putz, eu adoro livro físico. Não consigo ler nada digital, é físico. Eu adoro livro físico, inclusive porque é um momento seu com você, né? Tipo, então, ou seja, você não tem... por exemplo, assim, eu não gosto de ler. Mas assim, eu já entendi que é necessário, pô. Então, nos últimos 2, 3 anos, eu li mais de 200 livros físicos também. Uhum. Mas, cara, não tem o que fazer. Você precisa... Eu não tive a oportunidade de conviver já num ambiente que falava sobre empreendedorismo e tal. Eu tive que ir atrás. Então, é mais um negócio, uma relação entre você saber onde você quer chegar e saber o que você precisa fazer e fazer. Exato. Né? E daí vem, assim, eu amo um livro que é O Poder do Hábito. Hábitos bons e ruins, eles estão enraizados na tua mente. Então, é assim, eu não tenho o hábito de ler. Aí você nunca vai avançar. Então, comece com um pequeno hábito de ler uma página. Daqui a pouco você está lendo 2, 3, 4 e você coloca isso na sua rotina. Coloca na tua agenda como algo sagrado. Igual você se alimentar, igual você dormir, igual você praticar exercícios. Então, você, todos os dias, você leia. E daí, esse hábito vai se tornar cada vez mais fácil. Então, não precisa já começar, putz, eu preciso ler. Então, eu preciso pegar um livro, eu vou ficar aqui e eu só vou sair daqui quando eu ler 10 capítulos seguidos. Não vai acontecer. Então, e se acontecer, no outro dia você não vai fazer de novo. Exatamente, é o constante. É igual a academia. Você vai um dia na academia, se mata na academia, no outro dia você não volta. Você vai na primeira aula experimental de CrossFit, você nunca mais volta. Então, ou seja, você quer... Brincadeira, né? Porque a galera gosta muito. Mas, assim, exatamente isso, né? De você fazer o que precisa ser feito para que você tenha sucesso, obviamente. Você não vai fazer só o que você gosta, mas você consiga entender como você gosta mais de consumir conteúdo. Então, por exemplo, dentro do Atom Play, a gente criou agora os Talks. Né? Então tem o Atom Talks, justamente inspirado na versão do TED, né? De você trazer mais abrasileirado, digamos assim, né? A gente traz o que é muito bom lá de fora e a gente deixa com a carinha do Brasil. Acho que esse é um jeito inteligente de você se comunicar. E daí você entende qual que são os formatos. Pô, se eu escutar, né? Se eu assistir um Talks por dia, se eu escutar um podcast por dia, a minha mente já é outra. Eu já evoluí muito. E daí, então, ou seja, é um combinado de coisas. E daí é importante também de deixar aqui muito claro, pessoal, que educação, ele é isso. Educação não é só o que você aprende na sala de aula. Você se educa o tempo todo. Você, escutando um podcast, vendo um vídeo, assistindo uma palestra, assistindo uma live no Instagram, tudo isso você está se educando. E daí você tem 2 tipos de educação. Uma educação que é a formal, que exige uma leitura pedagógica do negócio, psicólogo, etc., por trás, para poder montar uma trilha de aulas, que é o que a gente faz dentro da Atom. E do outro lado é o entretenimento, que você nem percebe que você está aprendendo. Por exemplo, o próprio programa Shark Tank Brasil. Ele é um programa de empreendedorismo, só que ele é entretenimento. Então você está se divertindo ali, porque você quer que os Sharks se matem, eu sei que vocês querem, e que vocês querem ali a diversão, mas vocês estão aprendendo. Toda vez que entra ali um empreendedor e faz um pitch, ó, quanto você aprende com aquele pitch? É como tá embalado, basicamente, o conteúdo que a gente entrega, né?
Eu acho que quando você fala, inclusive, esse lance de ler uma página por dia, eu acho que isso deve frustrar muita gente, sabe por quê? Porque quando a gente vai colocando as pessoas que a gente vai conversar durante o dia, hoje entrevista de fulano de tal, aí tem as caixinhas de pergunta e tudo mais, que as pessoas podem mandar as perguntas. Tem uma pergunta que é mais ou menos padrão, que é: qual é o segredo do sucesso? Qual é o segredo de faturar 1 milhão? Qual é o segredo de não sei o quê? E aí as pessoas ficam naquela expectativa: nossa, hoje a Carol vai falar algo aqui que vai fazer eu gerar um resultado de hoje para amanhã sensacional, eu nunca mais vou precisar fazer nada. E aí você fala: pô, tem que ler todo dia, tem que criar o hábito. E as pessoas falam assim: nossa, de novo eu tô escutando isso. Gente, tem uma fórmula mágica, vou contar agora pra vocês. Se vocês aplicarem ela, em 30 segundos você vai ser milionário. E aí... Hoje não é 1º de abril, não dá pra fazer a piada. Gente, não existe a fórmula mágica. Tipo, é exatamente isso, né? A gente precisa entender que a graça da vida é essa. É de você construir, né? E eu acho muito legal a ideia de vocês mesmo, de forjando. E, tipo, é isso. É um Você tá criando o processo. E toda vez, toda martelada, todo processo, seja do fogo, do tempo, tudo isso faz parte. E olha quantas variáveis a gente está falando aqui, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, do ferro mesmo, a gente está falando do fogo, a gente está falando de bater ele, a gente está falando do tempo. Então, ou seja, se a gente levar isso para o nosso dia a dia, é a mesma coisa. Tem dia que você vai ter um monte de problema para resolver, tem dia que você vai ter um monte de notícia boa, que você conseguiu atingir aquele resultado, você fechou aquele negócio, você foi contratado, uma pessoa te convidou para algo que você não imaginava. Então, ou seja, hoje mesmo, né, eu converso com pessoas que eu admirava, que eu acompanhava as histórias deles. E pessoas que me chamam para gravar entrevista, ou pessoas que me chamam para gravar um podcast, que eram pessoas que, de fato, eu via distante ali, né, de mim naquele momento, mas que hoje admiram o meu trabalho, assim como eu admiro o delas. Então, ou seja, não é mais uma sensação de você ser fã de alguém, né? É simplesmente de a poder pessoa... ter algo para contribuir, Exatamente, né? Você trocar com aquela pessoa. Então, acho que o ponto-chave do sucesso é justamente você entender que todos os dias você precisa pensar que você precisa ser uma versão melhor de você mesmo. E eu acho que uma das coisas bem importantes, se tem algo que pode colaborar para que as pessoas entendam como eu quero ganhar muito dinheiro, ou como que eu faço para ter muito sucesso. O primeiro de tudo, seja verdadeiro. Você só vai conseguir crescer, você só vai conseguir ter prosperidade, qualquer prosperidade que seja, financeira, aí na tua vida pessoal, toda prosperidade, ela tá enraizada na verdade. Nada que é de mentira se sustenta. Então, a primeira coisa que eu vou dizer, você quer ter sucesso, seja uma pessoa verdadeira. Fale a verdade acima de tudo. Você vai trabalhar numa empresa, putz, não fique burlando. Você fica enganando teu chefe, inclusive, de novo, a questão do hábito. Você tem o hábito de burlar o sistema, ou de enganar o seu chefe, ou de dar um jeitinho, isso vai ser difícil de você tirar depois. E reflete nos seus resultados. E reflete nos seus resultados. Quando as pessoas pegam e trabalham muitas horas, né, e até dentro do meu time, tinha uma pessoa, uma colaboradora que ela trabalhava e ela ficava sempre depois do horário, sabe? Ela sempre estava trabalhando depois do horário. Eu cheguei um dia para ela e falei assim: poxa, mas alguma coisa tá errada aqui. Ela falou: por quê? Eu falei: mas é porque você sempre tá depois do horário e tal. E ela falou: não, eu tô trabalhando pra caramba, não sei o quê, não. Eu falei: desculpa, mas deve estar improdutiva. Ela falou: como assim? Eu falei: é meramente impossível você ficar tantas horas focada sendo produtiva. Não tem como. É a mesma coisa da academia. Você não consegue ficar 8 horas na academia e você vai ficar super musculoso. Você vai acabar com seus músculos. Então, ou seja, você precisa justamente desses tempos. E só que o cuidado é que, hoje em dia, as pessoas, eu tenho que trabalhar 8 horas. E daí ele passa 3 horas trabalhando e o resto do dia, tipo, ou no WhatsApp, ou no Facebook, ou no Instagram, ou fazendo outra coisa, saindo para tomar cafezinho 1000 vezes. Então, ou seja, ele não está sendo produtivo. E daí você está perdendo uma hora preciosa da sua vida que você poderia estar fazendo outra coisa. Que você poderia estar fazendo um esporte, que você poderia estar conversando com outras pessoas que vão te ajudar a evoluir, que você poderia estar lendo, ou seja, cabe dentro da nossa rotina. Só que a gente precisa ser sincero com a gente mesmo. Será que eu estou sendo produtivo? Será que isso que eu estou fazendo agrega? E a gente geralmente sabe quando está se enganando ou não, né? Você sabe que é legal, né? A gente tem dentro da Ato uma psicóloga, que é a Priscila de Souza, que é a nossa performance coach. Quem assistiu o Billions vai lembrar da Wendy. Então, a gente tem a nossa própria Wendy, né? Sim. Que ajuda os traders na questão emocional e tudo mais. Porque a gente sabe que quando envolve dinheiro, como a gente
cresce com crenças limitantes sobre dinheiro. Então, ou seja, o dinheiro é sempre mais sensível na vida do brasileiro, né? Então, ou seja, ele tende a ficar muito mais ansioso, depressivo ou frustrado quando a relação é com o dinheiro, do que qualquer outro problema que ele tenha na vida A proporção dele. fica maior, isso. Exatamente, ele acaba tendo, expandindo muito mais as questões emocionais. E daí, a gente, observando isso, trouxe, obviamente, essa leitura emocional da Priscila para colaborar com os nossos traders, com os nossos alunos e etc. E eu fiz recente uma live com ela sobre autossabotagem. E daí você percebe que todo mundo faz autossabotagem. Quem fala assim, eu nunca me autossabotou, mentiu. Você vai fazer isso em alguns momentos da vida. O problema é você não ter consciência disso. Você fazer a autossabotagem, ela passar a ser um hábito na sua vida e você continuar fazendo. Então, do tipo, eu não gosto de ler, eu não vou ler. E tipo, hoje, não, amanhã, e nunca chegou amanhã, e daí você não começa. Aí passou um ano inteiro, você não leu nenhum livro. Aí você fala, eu vou me inscrever na academia, daí você não vai nenhuma vez na academia, ou você vai uma vez por mês, então, ou seja, você está doando o dinheiro na academia. Então, ou seja, tudo isso, ele passa a ser um hábito. E daí você acaba fazendo isso em tudo. Você faz isso no seu trabalho, você faz isso na sua vida pessoal. Aí começa, não termina. Exatamente, você faz isso na sua vida pessoal, você faz em todos os lugares. Perceba, uma pessoa que tende a chegar atrasada, ela não chega atrasada só no trabalho dela. Ela chega atrasada quando ela combina com você. Ela combina com você em um bar, ela chega atrasada. Isso, tipo, não, mas pode estar trânsito, igual hoje, a gente pegou um trânsito caótico. Isso é um caso atípico, mas todo mundo estava preparado no horário combinado. Exatamente. Então, ou seja, não é a questão do trânsito, putz, eu vou sair tal horário. Tá bom, então tal horário eu tenho que estar maquiada, com a roupa preparada, não sei o quê, não é? Vou começar a me... Tal horário. Exato, porque isso leva também o respeito com o próximo. Então, quando as pessoas chegam atrasadas nos lugares, elas estão desmerecendo o outro. Né? Não, mas eu entendo que sua agenda... Eu odeio quando a pessoa chega pra mim e fala assim, não, eu entendo que sua agenda é muito lotada e tudo mais, não sei o quê, porque até no online agora a gente ficou até mais pontual ainda, né? Porque no presencial, tolerância de 15 minutos. No online, tolerância de nem 1 minuto, 2 minutos, assim. Se a pessoa não entrar, você marcou 9 horas, se ela não entrou 9h01, você já manda uma mensagem, tá tudo bem? Tá confirmado? Você vai entrar na reunião? Você tá entrando? Tá entrando? Então, ou seja, você já percebe como a gente tá ficando até mais ansioso em relação a isso. Mas toda vez, eu entro numa reunião online, eu atrasei 2 minutos, eu falo, putz, desculpa pelo meu atraso, tudo mais, não sei o quê. Não, a gente entende, porque você tem um monte de coisa pra fazer. Não, a gente não entende, não é isso que você tem que falar, porque o meu tempo é tão importante quanto o seu. Eu sei que é uma gentileza, as pessoas estão falando isso pra não me constranger pelo fato de eu chegar atrasado, mas esse é o ponto. Você tem que entender que a minha hora e a sua hora vale igual. Eu combinei com você, tá combinado com você, eu tô aqui, a gente tá falando, a gente tá gravando e esse é o ponto importante. E se de alguma forma tem uma previsão de eu atrasar, eu vou te avisar. Olha, tô atrasado, aconteceu isso e aquilo, daqui a pouco eu tô aí e a gente vai conversar. E daí perceba, isso é um autossabotador. A pessoa atrasa, aí ela vai atrasando tudo, ela nem percebe, ela tá se autossabotando de 2 formas. Uma, que ela tá sendo menos produtiva, porque ela sempre está naquela correria, ela está se atrasando. E 2, ela acaba sempre quebrando o elo de confiança com o outro. Uau. E aí vira uma bola de neve, porque daí a pessoa não faz aqui agora, aí ela não faz a outra atividade ali, aí no final de ela não fez nada. Aí daqui 1 ano, ela não tem o resultado que ela gostaria. Daí chega no final do ano, ela faz as mesmas promessas. E aí ela fala, isso eu não vou fazer diferente. Só que ela, como ela já tem o hábito, ela já não vai conseguir colocar pra frente de novo, e a vida dela nunca sai do lugar. Essa é algo muito comum que a gente percebe. Inclusive, quando você me disse em relação à academia, essas pessoas financiam a academia, cara, eu vi uma comparação muito incrível um dia que diz o seguinte, que existe uma coisa chamada aspiração e outra comportamento. A aspiração é o que as pessoas mais desejam na vida. Comportamento é o que as pessoas fazem em direção àquilo que elas mais desejam. Em 2002, o McDonald's ele começou a colocar produtos mais fitness na sua grade de comida. E aí as pessoas iam até lá para comer essas saladas, essas comidas mais fitness. E aí no final do ano, o McDonald's ficou espantado com o resultado das compras. Naquele ano foi o ano que eles mais venderam frituras. E aí foi a primeira vez que eles pararam para estudar a relação do comportamento e entender o que estava acontecendo. E aí o resultado dessa pesquisa foi o seguinte, que a aspiração das pessoas em terem uma vida saudável fazia com que elas iam até o McDonald's, que elas fossem até o McDonald's para comprar essa comida saudável. Chegando lá, o comportamento delas faziam elas comprar a comida nada saudável, que era a fritura. Porque o cheiro de fritura também é golpe baixo. Exatamente.
Cheiro de churrasco, cheiro de fritura é golpe baixo. E principalmente se você já não tem o hábito, né? Exato. Se você já tem a tendência a não cumprir aquilo que você diz, aí não tem nem como. Pronto, ele ia até lá e... Mas aí que tá, né? Eu adoro essa frase da Priscila também. Ela fala assim, você não quer cair no buraco? Você não anda perto dele. Então, ou seja, você não quer cair em tentação? Você vai pro McDonald's? Exatamente. Você não vai. Apesar que, né, tipo, e daí entra a questão do hábito mesmo, né? Eu tenho o hábito de comer saudável, né? Então eu mudei a minha alimentação drasticamente quando eu comecei a entender sobre os alimentos, quando eu entendi o quanto isso fazia mal, né, pro meu corpo, e eu comecei a fazer esporte de uma forma muito mais incisiva, né, e também com o objetivo de ter mais resultado, não só fazer o esporte pela saúde, mas comecei a correr para ter resultado, para correr mais rápido, para correr maratona, então treinar de verdade a corrida, né? E para você treinar de verdade, você precisa mudar a tua alimentação, o seu sono, é um combinado de coisas, não é só a técnica da corrida que vai fazer você ter resultado, assim como nada na vida. Se quer ter resultado profissional, você muda a tua alimentação, você dorme direito, você vai ter resultado profissional. Mas o que isso tem a ver? Isso tem a ver com tudo, porque você não consegue ser produtivo. Por exemplo, eu não consigo gravar uma entrevista com você, gravar um papo com você, se eu tivesse, sei lá, saído um dia antes, comido um monte de fritura, bebido um monte, eu não vou ser produtiva, minha cabeça não vai estar pensando, raciocinando de uma forma coerente. Então é importante que as pessoas saibam disso. E daí eu vou brincar com o McDonald's agora, porque eu tenho o hábito de comer saudável e eu acho que era a única pessoa que ia no McDonald's e comia salada. Aí eu descobri recente que eles não têm mais a salada, porque daí eu tive que passar... Você tava comendo pouco, você não tava sustentando. Não tava sustentando o McDonald's. Só a minha compra não tava... Aí eu percebi que só eu mesmo que comia. Porque eu comecei a... E antes eles não tinham nem o grelhado, né? Eles faziam... Ele pegava, basicamente, era né, como que chama? Nuggets da vida cortado ali na salada. Então ele era frito. Nada saudável. Não, ele era frito. A parte do alface era saudável. Mas ele era frito. E daí depois eles fizeram pro grelhado. Então você tinha a opção do grelhado e tal. E daí por quê o McDonald's? Porque é um drive-thru. Às vezes você não tá... Né, tipo, não tem tempo, etc. Então na minha rotina... Eu comia, muitas vezes passava para pegar uma salada. É muito comum, por exemplo, nos Estados Unidos, você tem essas bancas de salada, você tem os potes de salada. No Brasil é recente isso também, até nos próprios supermercados. E quando tem é bem pequenininho, não é para uma refeição. Ele é tipo um acompanhamento, ele não é geralmente. Agora que eles estão fazendo algumas versões grandes, né? Sim. E que vai pouca proteína. Minha reclamação para quem faz salada. Então, ou seja, e que quem come saudável quer a salada, mas quer a proteína. Então essa era a graça da salada do McDonald's. Porém, muito bem feita, porém, quem ia lá já mudava de ideia, falava, puta, vim até aqui, vou comer um lanche. E daí eu fiquei muito tempo sem ir, e daí agora na pandemia, tudo fechado, parei no drive-thru, fui comprar salada, cadê a salada? Não tem mais salada. Aí você comeu mal, não? Não comi nada, fui embora. Mas é muito difícil isso, pra ver como que é o lance do comportamento mesmo, tá muito alinhado com a aspiração. Nessa mesma pesquisa, um psicólogo falou o seguinte, a conclusão que ele chegou foi que as pessoas, só de agirem próximo à aspiração delas, elas já se satisfaziam. Só de ir ao McDonald's pra comer salada, mesmo comendo outra coisa, já satisfazia a aspiração delas. Entende? Então, quando você tem esse comportamento muito bem instalado, isso não Tipo, acontece. eu tô de parabéns, eu tive a mentalidade de chegar Pô, pelo menos eu tentei. Pelo menos eu tentei, a pior frase que você pode falar. Você vai na academia, mas Eu pelo vou menos... consegui, putz, eu tentei. Eu sei que muitas vezes não vai acontecer, mas você não pode colocar isso como um hábito de novo. Exatamente. Porque senão você já tá moldado também pra não ter o sucesso. Né? Porque se você acha que é normal falar sempre pelo menos eu tentei. É meio vitimista isso, né? Exato. Então, assim, tipo, óbvio que você tem que valorizar cada etapa e tudo mais. Eu acho que a gente não pode ser aqui 880, né? Então, assim, putz, tem algumas situações que, putz, você tentou pra caramba e você não conseguiu. Você também não pode pegar e ficar em depressão por causa disso. Pô, pelo menos você tentou. De fato, você foi até o último minuto. Agora, você falar, pelo menos eu tentei. Putz, você podia sair dali e comprar do lado. Tem outro restaurante perto? Mas eu já tô aqui. Não, eu já tô aqui, não justifica. Não tem salada, vou comer fritura. Pelo menos eu vim aqui pra comer salada. E não tinha, pelo menos eu Eu tentei. já fui várias vezes na pizzaria com meu irmão e comia salada. E daí, às vezes, tipo, por exemplo, em festa mesmo. E tem até um pessoal de Porto Feliz, né? Que é um buffet do Clésio, que ele sempre é chamado pela minha família. É bem engraçado até, porque... E minha família também ama pizza e tal, ele fazia sempre de pizza. Ele me vê, ele já pega e prepara com os ingredientes da pizza a salada. Porque todos os ingredientes que tem ali, tipo rúcula, não tem alface, mas ele leva geralmente. Mas assim, rúcula tem. Então tem tomate, tem palmito, tem milho, tem frango desfiado. Então, ou seja, ele consegue montar uma salada, uma coisa fitness pra mim. Eu só não preciso de todo
trabalho ali da pizza. Nada contra a pizza, mas eu tirei isso, né? Então, assim, por muito tempo eu não tive esse hábito. E daí, todos os lugares que eu ia, ou seja, você vai numa pizzaria, vai ter a chance de ter uma salada. Todo lugar tem uma salada, tem uma coisa saudável. Mas esse tipo de comportamento da Carol, porque uma vez eu escutei assim, que como você faz uma coisa na sua vida, você faz todas as outras, né? Que é o caso que você falou, se você chegar atrasado no trabalho, você não chega atrasado só no trabalho. Esse tipo de comportamentos você criou depois que você teve consciência disso, ou você meio que desde pequeno você já foi ensinada a ser dessa forma? Da onde que surgiu essa forma de se comportar? Eu acho que a gente vai aprendendo e vai evoluindo, né? Porque, por exemplo, a minha família, né? Então, como ninguém sofre ali muito com peso, então, ou seja, não tinha esse hábito de comer saudável. Então, tinha fritura em casa, tinha, né, chocolate, doces, etc. Sempre, óbvio, né? Pelo fato até do meu pai ter sítio e depois agora fazenda, sempre teve muita coisa saudável, né? Ele tem pomar em casa, então sempre teve muita coisa saudável ali, mas também sempre teve as besteirinhas, né? E daí, quando eu cresci, né, né, tipo, na minha vida adulta, e fui tomando consciência dos alimentos mesmo, o que é uma proteína, o que são as fibras, o que eu preciso dentro da minha alimentação, isso mudou drasticamente. O próprio carboidrato da vida. Putz, eu percebia que eu comia carboidrato, mas que eu não gostava muito. E daí eu falei, por que eu tô comendo tanto carboidrato de alguma coisa que vai virar açúcar, que vai virar um monte de coisa no meu corpo e que eu não tô, tipo, não é algo que eu gosto tanto assim. E daí eu comecei a ter o hábito de comer, por exemplo, mais salada, mais coisas, né, naturais e principalmente mais proteína. E daí eu comecei a observar que eu gostava daquele tipo de alimentação e, né, comecei a consumir mais e saber a quantidade, saber o tamanho dos pratos, etc. Porque você tende também, em algum momento, por ansiedade, comer mais. Mulher sabe muito bem o que é isso. Toda mulher vai ter um pouco mais de ansiedade, tem mais hormônios, tem a famosa TPM, então, ou seja, come mais besteira, dá vontade de comer mais doce. Então, tudo isso vai acabando criando também hábito no seu corpo, né? Porque se o teu corpo pede aquilo e você vai dando cada vez mais aquele alimento, ele vira um hábito também. Então, assim, na minha infância, eu não tinha aprendido sobre isso, apesar de ter contato sobre isso. Eu fui aprender mais sobre os alimentos e daí fui mudando a minha alimentação. E é engraçado que mudou também da minha família, né? Tipo, então, Você influenciou. Tipo, acaba influenciando, porque no começo, né, tinha um pouco de crítica, né? Ainda mais assim, putz, você vai na casa de vó, né, assim, é bizarro, né? Ela quer que você coma absurdo e você tá comendo pouco, você sempre tá magrinho. Então, ou seja, é sempre isso. E daí eu brinco, quando meus pais viraram avós, né? Quando os meus sobrinhos nasceram, e daí pronto. Aí mais ainda que eles adotaram. Parece que vira avó, já começa a te colocar mais comida no prato. Assim, né? Vira a chave que é colocar mais comida no prato. É que também cozinhar e comida é carinho, é amor. Né? A gente se encontra muito mais dentro da cozinha, perto da churrasqueira. Então, ou seja, é um hábito também nosso. É um jeito de demonstrar carinho pelo outro. Você convida uma pessoa e fala, eu vou cozinhar pra você. Putz, é diferente de você falar assim, vamos jantar no tal restaurante? Pô, é totalmente verdade, outro cuidado. Mesmo. Então, assim, a cozinha, a comida, ela sempre foi em volta disso. Mas mesmo assim, você pode fazer uma comida saudável para aquela pessoa, né? Então, você pode trazer ela para um bom hábito. E daí eu comecei a ver que todo mundo foi mudando os hábitos, né? Então, os meus irmãos, hoje meu irmão, ele come super saudável, mas não comia. Só se deixasse, comia pizza todo dia, entendeu? Então, ou seja, isso a gente começa a ver que você vai evoluindo e você vai puxando as outras pessoas. Fala, viu, olha isso que você tá bebendo. Tipo, é gordura pura. Isso daqui você tá consumindo, é uma porcaria. Então, você começa até a mudar não só a sua alimentação, mas também outros hábitos que você tem. E foi por causa, foi por você saber disso que você investiu lá numa empresa de sorvete saudável? Foi. Mas é legal de falar, né? Que assim, como eu falei, assim, desde criança eu fui curiosa. Sempre fiz muito curso. Então eu sempre fiz curso de várias coisas. Sempre gostei muito de esporte e tudo mais. Quando você gosta muito de esporte, até você tem a vantagem de você come, mas você não engorda, né? E a gente sempre tem essa relação do saudável é não engordar. E não tem nada a ver com isso. Você pode ser uma pessoa magra e zero saudável. Cheia de gordura e nenhuma massa magra no teu corpo que vai te prejudicar e muito. Porque você precisa, inclusive, dessa massa magra para proteger. Você precisa dos músculos para te proteger, né? Então, eu acho que esse é um ponto bem importante. E daí eu fui aprendendo mais sobre esporte, né? Inclusive quando eu engordei. E daí eu peguei e fui jogar bola uma vez com um pessoal em Sorocaba. E a mulherada, putz, eu tinha uns 20 anos. E a mulherada lá de 50 anos corria e jogava, tava melhor do que eu.
Eu falei, cara, porque tava trabalhando tanto que tinha deixado de lado o mundo dos esportes. E daí eu falei, putz, não é possível. Aí que eu comecei a correr, e daí que eu comecei a entender mais os alimentos, e daí que eu fui mudando meus hábitos. Então você ter corrido as maratonas foi como uma consequência disso, de perceber que tava pra trás fisicamente de pessoas mais velhas, por exemplo. Exatamente, exatamente. Uau. Porque, e quem me provocou, inclusive, para fazer uma maratona foi um senhor, né, que ele era meu cliente na época, ele era ex-fumante, e ele olhou pra minha cara, senhor Hermes. Hermes é incrível. Inclusive, na rede social, ele tipo, tá agora causando lá, ele faz live, ele é uma figuraça, assim. E daí eu lembro que ele fazia vários encontros, né, no pub dele, lá no... Ele tinha uma empresa grande em Sorocaba, e em cima ele fazia alguns almoços com alguns empresários. E daí, obviamente, né, na época eu tinha clientes, né, que eu ajudava a investir, então era um ótimo network pra mim, eu ia sempre almoçar lá e tudo mais, conheci ele. Ele olhou pra minha cara e falou assim, quanto você corre? Aí eu falei, eu corro 5 quilômetros e tal. E tava me arrastando nos 5 quilômetros nessa época. E daí ele olhou pra minha cara e falou assim, eu, com 60 e poucos anos, ex-fumante, corro 42 quilômetros e você corre 5? Eu falei, uau, não tem nada pior do que se sentir desafiado. Né? Aí eu falei assim, caraca, meu, se ele não morreu, eu também não vou morrer. Tipo assim, ou seja, não é tão difícil assim como as pessoas dizem, é possível, né? Porque quando a gente fala de uma maratona, você fala, é impossível, é loucura. Quem que corre 42 quilômetros? Eu falava isso, quem é um louco que corre 42 quilômetros? Eu tô tentando imaginar, porque eu já corri 5, 10 quilômetros, eu falo assim, cara, falta muito ainda pra 42. Exato. E daí eu peguei e falei, hoje eu sou a louca que já correu 3 maratonas, né? Eu corri Miami, Mendonça e Florença. E agora meu treinador quer que eu corra mais uma agora em Nova York, que eu amo Nova York. Falou, não, vamos fazer outra. Mas ele me desafiou e daí eu peguei e me inscrevi numa maratona. E mandei pra minha personal na época e falei assim, ó, o seguinte, me inscrevi na maratona, vou fazer, e você se vira pra fazer o treino, que eu vou executar o que você mandar. Falou, você tá louca, não sei o quê. Você tá mesmo a fim de fazer isso? Eu tô. Então tá bom. Então é o seguinte, você vai acordar, você vai dormir esse horário, você vai treinar disso, você vai comer isso. Muda completamente. É o tipo de vida que, tipo, domingo de manhã você acorda antes do sol. Por quê? Porque você vai correr 30 quilômetros num domingo. E daí, quando você corre 30 quilômetros num domingo, você precisa correr no melhor sol da vida, né? Que é o mais cedo possível. Porque você não vai querer correr 30 quilômetros no sol do meio-dia. A gente tá no Brasil, né? Então, ou seja, você não vai treinar no sol do meio-dia. Que programão para um domingo de manhã, né? Domingo maravilhoso, né? Namorado agradece sábado à noite, né? Sábado à noite você fala assim, então, 9 horas eu preciso ir, preciso dormir, preciso dormir. Vai tomar álcool? Não, não vai. Vai tomar vinho? Não, não vai. Sim, uma tacinha de vinho, ok, mas quando você está treinando pesado e mais perto da maratona, é impossível, né? Porque vai atrapalhar o treino. Então, é justamente essa lógica, né? Você muda totalmente o teu hábito. Mas daí o esporte me ensinou muito. E, inclusive, nessa época, eu tava assim, tipo, putz, a gente tava com bastante desafios dentro da empresa. Eu e meu irmão, a gente discutia bastante. A gente tava realmente numa fase complicada, né? Porque nem tudo são mar de rosas, né? Então, as pessoas acham, putz, você tem uma ótima relação com seu irmão. Maravilhosa. Agora? Não, todo dia é maravilhoso, mas tem uns dias que é um quebra-pau. Você não tem como não ser. Tem dia que bom, você sócio já é assim. Imagina os sócios irmãos. É que tem uma intimidade que você já conhece desde pivete, que você já deu uma travesseirada nele. Então, ou seja, é diferente, né? Então, você tem uma liberdade diferente, que precisa ter respeito. Você só não pode levar essa liberdade para dentro da tua empresa, prejudicar o convívio das outras pessoas ou levar para o lado emocional no sentido, putz, eu não vou fazer isso de birra, né? E aí, obviamente, seu negócio não vai dar certo. Se você for levar para o lado emocional, não dá. Então, acho que o maior desafio de um relacionamento, inclusive empresarial, entre família é isso. É você separar a questão emocional e falar, puta, é verdade, ele tá certo, isso daqui vai dar dinheiro da minha empresa, eu vou ter que engolir e ele tá, tipo, ganhou essa, entendeu? Você vai ter que, tipo, assumir algumas batalhas. Então, esse é um ponto. E daí o esporte me ajudou muito nessa época, porque era uma fase mais complicada, as minhas melhores ideias foram correndo, porque libera um monte de endorfina, e você, tipo, tem ideia, não sei o quê. Assim, quando eu saía com música, eu não sabia nem que música eu tinha escutado, porque a minha mente estava em outro lugar. Então, ou seja, você consegue ser muito mais produtivo. E eu consegui enxergar coisas no meu negócio, principalmente quando eu comecei a correr, que eu não conseguia enxergar normalmente. Porque você fica tão bitolado no teu negócio, você tá tão ali focado, e às vezes, tipo, você vai ficando mal-humorado, você vai ficando ranzinza sem perceber. Porque quando você tá com um desafio, um problema para resolver, você vai ficando mal-humorado. Então, você precisa ter esse escape. E a corrida foi o meu escape. Então, eu aprendi a correr, eu não gostava de correr.
Tipo, putz, passava mal todo mundo. Corre o primeiro quilômetro, começa... daí você E as desiste. pernas queimam, e as canelas Aí você fala, dói. não, por que eu vou correr? Porque, putz, várias vezes de parar a minha mente e falar, por que eu tô fazendo isso? Por que eu tô correndo 30 quilômetros no domingo? Você não precisa disso. Não preciso disso. Pra quem? Por quê? Né? Então é pra você. É por você. E quando eu cruzei a linha de chegada, a primeira vez que eu cruzei uma linha de chegada, eu falei, cara, se eu sou capaz de fazer isso, eu sou capaz de fazer qualquer coisa. E daí eu comecei a dar mais importância ainda para o esporte. E daí eu comecei a investir num pool de esportes e saúde. Então, dentro da Bossa, eu invisto em startups de esportes. Né? E daí eu comecei a investir nessas empresas. Por quê? Porque elas fazem todo sentido com produtividade, fazem todo sentido com prosperidade. Então, basicamente, você investe em coisas que você vivencia já, que você acredita. Tudo que eu acho bom para mim, eu invisto. Porque se é bom para mim, é bom para o outro. Então, se é bom pra mim ser uma pessoa saudável, é bom pro outro também. E eu fiquei 8 anos sem comer açúcar. Eu estou há 8 anos sem comer açúcar. Eu acho que já deve ter mais que 8. Eu já parei de contar. Devolve a Coca-Cola que a gente comprou aí, bro. E eu parei de comer açúcar, provocada até por uma personal na época, porque o último gosto na minha boca era doce. E daí eu parei de comer açúcar porque eu falei, não, peraí. Eu sou capaz de parar durante a semana, eu vou comer só de final de semana, tá bom. Aí se eu parar a semana inteira? Se eu parar um mês? E se eu parar um ano? E daí eu parei de comer. E daí é aquele negócio também do desafio, você já não quer comer de volta. Você fala, putz, já faz 8 anos que eu não como, por que eu vou voltar a comer? Já tô mais perto da linha de chegada do que de voltar. Exato, e daí você tira o açúcar, obviamente, outras coisas viram açúcar, né? Tipo, então, o carboidrato, etc, viram açúcar. Então, o seu corpo, ele se adapta àquilo. Você não precisa do açúcar. E daí você para de comer um monte de besteira. E daí você para de comer aquele monte de doce ou de sorvete e tudo mais. Agora, o meu grande desafio, por isso a empresa de sorvete, foi o sorvete. Porque eu amo sorvete desde criança. Eu sou nascido em Porto Feliz. Toda cidade do interior tem uma escola com um coreto na frente, com uma igreja. Exatamente. É exatamente essa lógica, né? E eu estudei em escola de freiras. Então, ou seja, eu saía da escola, tinha o coretinho e tinha a sorveteria. É padrão. Tem uma sorveteria, tem o coreto, tem a escola, tem a igreja. Todas. Qualquer cidade que você for no interior, você vai lembrar dessa cena. E daí todo mundo sai da escola, quando tem aula à tarde, vai tomar sorvete. E daí a casquinha e o sorvete de massa sempre adorei, adorava. Era, de fato, algo pra mim, assim, eu trocava qualquer refeição pra tomar sorvete. Se deixasse, eu vivia de sorvete. E daí o que aconteceu? Eu comecei, né, tipo, quando eu parei de comer açúcar, esse foi um desafio, achar um sorvete gostoso sem açúcar. Puta, impossível, você não acha. E a casquinha sem açúcar? Não tem. Então, ou seja, parei de tomar sorvete, parei de comer casquinha. E daí, pra mim, foi um sofrimento maior. Eu acho que esse foi um desafio maior do que parar. Então foi o seu ponto fraco quando foi apresentado pra ti. E daí, quando eu comecei a ver, daí eu comecei a tomar outros sorvetes, mas era muito ruim. Era tipo, é igual você ir na área diet de resort. Todo resort tem uma área diet, né? Porque ele é obrigatório e tudo mais. Mas é horrível. É horrível. Não vale. Mas tem só 20 calorias, mas as piores 20 calorias que eu vou consumir, eu não vou consumir isso. Eu prefiro não consumir. Por que eu vou colocar pra dentro 20 calorias de uma coisa ruim? Tem lógica. Não tem lógica. Eu vou comer. Não, porque só... Não, esquece, não vou comer. E daí, tipo, eu comecei a mudar muito meu paladar, né? Inclusive fruta mesmo, madura, ela é muito doce. Eu não consigo mais comer. Então, eu prefiro as frutas mais azedas, mais cítricas, né? Então, tipo, não consigo. Então... E daí, quando eu conheci a Petit Poté, foi golpe baixo. Literalmente me ganhou pelo estômago. Eu comecei a tomar um sorvete. Adorei o sorvete. E daí é legal de falar a história, né? Ela se inscreveu no Shark Tank. Só que eu acho que ela se inscreveu nos últimos dias. Não deu tempo, né? De ser selecionada. E daí ela me viu gravando lá. Ela falou, mas já tá rolando as gravações e tal. Falei, putz, então você não foi selecionado. Você não tá sabendo, você não foi selecionado. E daí ela mandou pro camarim, né, da gravação. Ela mandou, porque a gente tem uma amiga em comum, que é a Fafá, que é uma fofa. Conheci ela fez minha make por muito tempo, a gente ficou muito amiga. E a Fafá me apresentou, né, a Petit Poté, e mandou lá pro meu camarim. Eu tava gravando o Shark, ela mandou lá, e pela reação dos outros Sharks, eu percebi que o produto era muito bom. Porque uma coisa é eu, que não como açúcar, gostar. Outra coisa é você dar um sorvete pra uma pessoa que come açúcar e ela gostar. Também. Se ela gostar, aí o produto é bom. Porque uma pessoa que não gosta, não tem o hábito de comer açúcar, qual é o tamanho da população?
Minúsculo. A escala fica difícil também depois, né? É minúsculo, porque a pessoa que não come de vez em quando, porque tá de dieta ou tá se reeducando, é uma coisa, mas você continua comendo. Você pode falar assim, não, eu me privo de doce durante a semana, mas eu como de final de semana. Mas você tem um paladar pro açúcar, porque você continua consumindo. Agora, casos como o meu, que faz muito tempo que não como açúcar, aí não, tipo, é mais difícil a comparação e daí o público é menor. Então, qual é o produto? O produto é para quem não come açúcar? Não. O produto é para quem quer continuar com o gosto de açúcar sem ter a parte ruim, o prejuízo do açúcar. Então, ou seja, é a mesma coisa. Você faz, você vai fazer um produto vegano, você vai fazer um lanche vegano. Se você fizer um lanche vegano só para quem é vegano, você tem um público minúsculo. Agora, se você estiver conversando com quem gosta de carne e você dá uma alternativa saudável para aquela pessoa, mais saudável ainda, para aquela pessoa dela comer alguma coisa vegana e ela tem o mesmo prazer que ela teria comendo uma carne, aí sim você encontrou um bom produto. Então eu acho que é essa lógica que as pessoas precisam aprender. E daí eu comecei a investir em várias coisas. Investi também na Deixa Ela Treinar, que hoje é patrocinadora do Vasco. Então eu apoiei. Que rolou uma grande história, né? Nossa, essa história. Aí a gente fica 10 horas aqui, mas eu dou uma palhinha aqui da história. Mas a Deixa Ela Treinar, ela tomou 5 nãos no Shark, e daí ela pivotou o negócio dela. Eu me convidei a ser embaixadora dela para ajudar ela no projeto dela, porque eu achava a causa muito legal, porque ela tá apoiando mulheres no esporte, e eu acho isso essencial. E daí eu dei toda a mentoria para ela, tratei ela como se fosse, né, como se eu tivesse colocado dinheiro nela. E daí ela pivotou o negócio dela, fez um pitch para mim, aí eu coloquei dinheiro, virei sócia dela também, e hoje estamos juntas aí apoiando o time feminino do Vasco com essa campanha de apoiar a mulher no esporte, né? E daí tem a Radar Fit, que investia através da Bossa, tem várias, né? A Restin, que é de alimentação, que é contra o desperdício dos alimentos, que é algo que a gente faz o tempo todo. Então tem a Filma Eu, que é de esporte também, que é aquelas câmeras que vão dentro das quadras, né? E, tipo, essa é muito legal, né? Porque, imagina, você tá dentro ali de uma quadra de beach tênis, ou de tênis, ou jogando futebol, e você faz um lance legal. O que você quer? Quer mostrar para as pessoas. Você quer mostrar para as pessoas. Aí ele fez o quê? Ele foi lá, coloca a câmera nas quadras, você fez um lance legal, você vai lá e aperta um botão. Aí ele gera um videozinho seu de 15 segundos para você postar nas redes sociais do seu lance. É animal. Fica a dica pro condomínio aqui, por favor, né? Eu tô cansado de fazer lance bonito nessa quadra de beach tênis. E... Vamos resolver isso. A gente já vai entrar em contato com o síndico e resolver isso. A gente tá entrando em todos os condomínios, em todas as quadras, em todos os lugares, justamente por isso, inclusive nas escolas. Porque dentro das escolas, inclusive, que saem os grandes talentos. E esse, acho que é um baita também de um negócio, porque, imagina, a gente vai poder ver jogadores que não são vistos, né? Então, facilita até o trabalho do olheiro. Você vai descobrir mais talentos ainda. E você incentiva mais pessoas ainda a fazer o esporte. Porque quando você tá tendo ali o lance legal, putz, e você filma, o que acontece? Você vai querer fazer cada vez mais lances legais. Então, se esforce mais, treine mais, você se esforça mais. Porque você vai compartilhar com outras pessoas e você cria um viral. Então, ou seja, inconscientemente você está incentivando e apoiando o esporte. Uau. Então, as empresas que você investe tá muito associada a isso. Cara, que bacana. Não sabia dessa... Percebi agora, inclusive, que tá muito alinhado com as coisas que você faz. Eu gosto muito de esporte, então vou conectando. Você joga beach tênis ou não? Eu comecei a fazer, mas não é meu esporte predileto, vou confessar. Tô fazendo mais por causa da quadra do Filma Eu e também das roupas agora da Deixa Ela Treinar, que ela faz roupas pro beach, eu achei fofas. Eu falei, vou jogar também, mas ainda prefiro muito a corrida. Eu gosto muito da corrida. Mas eu tô até colocando na minha agenda pra eu agora aprender tênis, porque todo mundo da minha família tá jogando tênis e tá jogando super bem, aí eu tô ficando de fora dos campeonatos. Eu já tô querendo ir pra jogar só os campeonatos. Competitiva, eu adoro. Jeito, né? Eu sou competitiva e eu gosto da competição comigo mesmo, né? Esse tipo de competição é muito legal. Eu gosto, e eu acho que a ideia é bem legal de dizer, você precisa da competição. A competição, ela é muito saudável para você saber que você pode ir além. Então, putz, eu começo a jogar tênis e você joga melhor do que eu, putz, se você consegue, eu também consigo. Então, não é desmerecer você, é me merecer, né? Tipo, me merecer, não me valorizar. Eu inventei uma palavra agora. Mas é realmente de me valorizar. De fazer com que eu entenda, putz, se você treinou e você conseguiu, eu também consigo. Que foi o que aconteceu comigo na corrida. Então, quando a gente fala da competição, às vezes as pessoas acham que é ruim você ser competitivo. Ah, essa pessoa é muito competitiva. Sim, tem um competitivo ruim, que é que ele quer que você vá mal. Ele quer ganhar de você. Já parte da inveja, nem é com uma competição, né? Exato. Então ele, tipo assim, ele é tão competitivo que ele fica torcendo pra você acordar mal naquele dia, pra você comer alguma coisa que não foi legal, pra você não chegar bem. Óbvio que você quer um adversário mais fácil.
todo mundo quer. Você quer que o adversário tenha dormido mal mesmo, porque você quer um jogo mais forte pro seu lado. Porém, aí que tá, né? Isso é agora, quando ela começa a ser tóxica, né? Essa competição de eu quero ser melhor do que ele, eu quero ser e você não consegue apoiar o outro ou aprender com o outro, aí você deixa de evoluir, inclusive. E aí Porque você se prejudica. você se prejudica. Porque, de fato, quando você é tão competitivo, você vai se fechando que você só quer sugar das pessoas. Você só quer pegar e aprender com as pessoas. Você não troca com as pessoas. Você não compartilha com as pessoas, porque você quer ser melhor do que todo mundo. E daí o que acontece? Ninguém quer conversar com você. E eu lembro que você me falou da primeira vez, duas coisas que você me falou, assim, das inúmeras coisas que a gente conversou, eu lembro que teve duas coisas que me marcou muito, assim. A primeira coisa que me falou, eu lembro que você me falou assim, Vini, pô, todo mundo quer, depois que você tem um resultado acima da média, todo mundo quer ser seu amigo, né? E aí as pessoas acham que pra ser meu amigo, precisa ter dinheiro. Só que elas não entendem que dinheiro eu já tenho. Eu quero pessoas que me agreguem valor de outras formas. E aquilo me marcou muito, assim, eu falei, caraca, é verdade, é meio natural as pessoas pensarem assim, quando eu tiver dinheiro, eu serei amigo do fulano de tal, né? E a outra coisa que você me falou, Carol, que assim, eu acho que foi... A gente meio que imagina isso inconscientemente e não conseguia colocar em palavras, né? Resumir em palavras. Você me falou assim, que 99% dos problemas que as pessoas têm, elas resolveriam com duas coisas. A primeira era autoconhecimento e a segunda era dando certo na vida. Exatamente. Cara, daí eu falei assim, cara, como é simples, né? A gente tá cheio de problemas e se a gente tem autoconhecimento e prosperando na vida, dando certo, a gente resolve a maioria deles. Isso me marcou muito. E quando você fala isso, eu vejo que você faz muito isso na prática, que você vive muito isso, você não transforma em umas palavras bonitas e saiu jogando na internet. Hoje, depois de gerar esse resultado acima da média, o que desafia a Carol ainda? Eu acho que tem muita coisa ainda, tem muito chão pela frente, né? Então, assim, quando a gente fala, e você colocou muito bem, né? E fico feliz de você ainda lembrar, Vini, sobre as duas coisas que eu falei. Mas, assim, a primeira delas, né? Sobre você ser uma pessoa interessante para os outros, né? E começa do autoconhecimento. Então, quando você é interessante para você mesmo, quando você está curtindo a sua vida, quando você está curtindo a sua melhor versão, você, de fato, acaba tendo resultado e você vai atingir a prosperidade, você vai ganhar mais dinheiro, você se permite isso, né? Obviamente, você tem que sentar a bunda na cadeira e estudar, você tem que planejar e você tem que executar. Só planejar não vai adiantar, então você tem que executar. E eu fico muito feliz de hoje compartilhar exatamente isso. Sabe, é algo tão simples e até tão óbvio, mas como diz, né, o óbvio precisa ser dito. Então, ou seja, você precisa de fato falar para as pessoas que não é tão complicado quanto elas imaginam. Elas conseguem, elas podem. Então, hoje o meu maior prazer é ver uma pessoa acreditando nela. É ela me dar um depoimento de que ela aprendeu, por exemplo, no mercado financeiro, não é sobre aprender bolsa, é sobre ela ter acreditado nela, sobre ela ter se permitido. Ter um depoimento de uma pessoa que, putz, essa semana aconteceu, que saiu de uma depressão. Eu vi, você postou nos stories, né? Foi assim, eu fiz uma live, né, com os irmãos e daí a internet até tava oscilando bastante, mas a gente conseguiu fazer esse papo. E a Keisa, né, e é o Arão e a Keisa. O Arão, ele começou a investir, ele começou a se conectar com o mercado e tudo mais, e daí ele pegou e começou a apresentar para a irmã, que é o mesmo caso que aconteceu comigo, né, o meu irmão que me apresentou o mercado financeiro, ele começou a aprender o mercado financeiro, ele foi lá e apresentou para mim. Se não fosse o professor dele, gentil, professor de economia, ter falado para ele também não teria ido pro mercado. Se não fosse o meu irmão ter falado para mim, eu também não estaria no mercado. Se não fosse a Carol falar para um monte de gente, também tem um monte de gente que vai ver essa entrevista e vai falar, eu tô no mercado financeiro por causa da Carol, eu aprendi por causa da Carol. Então, ou seja, a gente vai compartilhando. E foi o caso dos dois. O Arão falou pra Keisa, e a Keisa tinha ficado 10 anos em depressão, porque ela perdeu a mãe, foi muito dramático pra ela, foi muito frustrante e tudo mais, e ela começou a contar, e ela tinha uma família linda, ela tem filhos e tudo mais, e ela não conseguia conviver com aquilo, e depressão é algo muito sério, é clínico, gente, é uma doença. Então você imagina, o fato dela ter se permitido, ela teve que, né, tipo, se permitir, passar por isso, passar por uma questão bem, um quadro clínico bem grave, e ela se permitiu aprender algo novo, aí ela percebeu que ela era capaz, e que tinha uma vida inteira para ela viver. E o que ela falou assim, olha, boa parte de eu ter saído desse ambiente, dessa situação que eu estava, foi por ter aprendido o mercado financeiro, ter aprendido o mundo dos investimentos. Porque sabe o que eu mais gosto do mercado financeiro? É que ele é meritocrático de verdade. Não importa quem você é,
de onde você veio, não importa a sua classe social, o seu nível de escolaridade, não importa se você é palmeirense, corintiano, vascaíno, não importa. Não importa. É você e você mesmo. Quanto mais você estudar, mais dinheiro você pode ganhar. E tem várias profissões no mercado financeiro que as pessoas desconhecem. Como agente autônomo, que ganha 18 mil reais na média, e um monte de gente nunca ouviu falar. E que você não precisa de 5 anos, como medicina. Então, hoje é o que um médico e um engenheiro ganham. Mas é o que é a média de um médico e de um engenheiro. E a gente está falando de um profissional que você precisa apenas gostar de se comunicar com o outro, de compartilhar com o outro sobre o mundo dos investimentos. É basicamente a mesma coisa do gerente do banco. Só que você é imparcial, você não trabalha por uma única bandeira, você pode trabalhar com o mercado. Uma prateleira de produtos maior. Por uma prateleira, entender o papel do investidor, entender o perfil do investidor e ajudar ele a tomar melhores decisões. Você pode ser um gestor ganha em média 100 mil. Você pode ser um analista, um broker, um trader. O trader da Atom hoje, o cara pode literalmente trabalhar com o nosso dinheiro sem risco para ele, de qualquer lugar do mundo. A gente é tipo um Uber do mercado financeiro. Então, ou seja, é a chance de você ter uma renda extra. Então, eu vejo que, cada vez mais, ter histórias como essa é o que fazem com que eu me anime todos os dias, que eu continue produzindo conteúdo, que eu continue viajando, dando palestra, gravando e tudo mais, porque eu entendo que precisa ser compartilhado. E quanto mais pessoas me seguem hoje, quanto mais pessoas estão nas minhas redes sociais, mais pessoas eu tenho a chance de ajudar a enxergar que o grande potencial está dentro delas. Que o maior presente que elas poderiam receber chama vida. Esse é o maior presente. Você já tem uma. Então, ou seja, é só você cuidar com carinho dela. Como? Cuida da sua alimentação, cuida do seu sono, cuida dos seus relacionamentos. Seja uma pessoa de verdade e estuda. E estuda e se torna multi-receitas. Nos Estados Unidos, as pessoas têm de 3 a 4 fontes de renda. Aqui no Brasil, a gente tem uma. E a gente cria outra quando é necessidade, não? Exato. Não porque a gente imagina como uma cabeça de business. Não, a gente tem 2 tipos de empreendedorismo. Empreendedorismo por oportunidade e por necessidade. Qual é o empreendedorismo que a gente faz aqui no nosso país? Necessidade. Você tá, tipo, você tá apertado, não sei o quê, eu preciso fazer alguma coisa, vou vender trufa. E às vezes, no começo, começa a dar certo. Mas daí você não fez a planilha, você não fez as contas direito e tudo mais, por falta de conhecimento. Tem um limite de crescimento, né? E por falta de conhecimento, os empreendedores vão quebrando. E muitas vezes você está se dedicando a fazer, por exemplo, trufa, que você não tem habilidade nenhuma. Você vai levar 2 horas para fazer uma trufa e uma pessoa que tem habilidade vai levar menos. E alguma coisa que você tem habilidade, você não está fazendo. E daí você está deixando de ganhar mais dinheiro por hora. Então não é sobre sair fazendo, é saber o que você é bom ou o que você gosta para você fazer aquilo que dá mais dinheiro por hora. Ah, não, porque daí eu tô ligada sempre no que dá dinheiro. Gente, mas é óbvio, porque se aquilo dá mais dinheiro por hora, você trabalha menos. E não tem nenhum mal nisso. Se você não colocar como prioridade você ganhar mais dinheiro por hora, você vai passar mais tempo trabalhando. E daí você vai deixar... Matemática básica, inclusive. Básica. Agora, se eu ganho, sei lá, vamos imaginar que eu ganho 50 reais a hora. E daí eu começo a investir, eu ganho mais 50 reais, agora minha hora tá valendo 100. E daí, se antes eu trabalhava 8 horas, posso trabalhar 4. E daí você pode ter tempo para fazer outras coisas. Ou construir mais patrimônio mais rápido. Ou trabalhar as mesmas 8 e ganhar o dobro do que você ganha. Exato. Então, alguns exemplos. Por exemplo, do sorvete mesmo, a gente criou agora um modelo de micro franquia. É um carrinho. O carrinho é um investimento de 20 mil reais. Em 2, 3 meses você pagou o investimento. E ele te dá um resultado de 10 a 18 mil reais no mês. Então você pensa... Isso líquido, tipo de... Líquido. Ou renda. Colocando uma pessoa ali. Uau. Colocando uma pessoa ali. Então você pensa, putz, você nem precisa estar lá. Esse é o modelo de franquia. Então, ou seja, você pode ganhar dinheiro com o mercado imobiliário, com o mercado de franquias, com as startups e com o mercado financeiro. Eu gosto de falar do mercado financeiro porque é um grande shopping center. Serve para quem? Para todo mundo. Sem exceção. Ah, não, mas eu não tenho muito dinheiro. Você pode começar com 100 reais. Você pode ser sócio da Gerdau, do Bradesco, do Banco do Brasil, do Itaú. Onde você tem conta hoje? Você pode ter a ação daquele banco que você tem conta. E ganhar com a valorização e com os dividendos. E daí eu me sinto muito feliz de dizer que a gente tem um mar azul aqui para a gente crescer dentro do mundo dos investimentos. Eu acho que o principal, um desafio muito que a gente percebe, que é um reflexo de centenas de comportamentos, é de o brasileiro em especial não querer começar pequeno. Ah, não, eu vou investir quando tiver 1 milhão. Como é que a gente faz para mudar esse comportamento? Assim, qual que seria a chave para a gente conseguir fazer as pessoas entenderem que precisa ter o primeiro passo, precisa ter esses primeiros 100 reais, esses primeiros 200 reais? E é legal de falar isso, Vini, porque assim, lembrando as pessoas todos os dias que todo expert já foi iniciante. Então, nessa live mesmo, né, que eu fiz ontem, na verdade, o aluno, ele era mestre, né, de capoeira.
E daí eu falei, putz, que legal, você é mestre, não sei o quê, o Valdir. E daí eu falei assim, pô, legal, Valdir, você é mestre de capoeira e tal. Quantos anos você, né, faz isso? Acho que 32 anos, alguma coisa assim. Uma Ele vida. dá aulas, etc, blá. E daí ele começou a investir na bolsa e ele já tá tendo resultado. Ele já tá ganhando dinheiro. Mas ele começou pequenininho. Ele colocou, o primeiro depósito dele foi R$ 150. E daí, com um mini contrato, ele ganhou R$ 120. Com a estratégia que a gente ensinou ele. E por que isso? Porque ele executou exatamente o que a gente passou para ele. Então, óbvio, você consegue diminuir o caminho quando você escuta pessoas que estão na tua frente. Você vai fazer uma aula de capoeira, você tentar fazer sozinho, você vai ter que, tipo, aprender as técnicas, lendo um livro e tal, você vai apanhar ali. Agora, se tiver um professor, um instrutor, um mentor, vai ficar mais fácil. Ele vai te ensinar a técnica. E daí, ou seja, ele abreviou o caminho dele no mercado financeiro. Agora, a pergunta é, pô, quando você começou lá atrás a capoeira, você já sabia se já era tão bom assim? Já dava Óbvio que não. mortal. Né? Não, óbvio que não, entendeu? Eu fiz ginástica olímpica quando era criança. Eu lembro Você a é bem primeira vez. atlético, né? Você é bem Já fiz de tudo, né? Toco piano, então, putz, eu gosto de aprender. Eu gosto de aprender coisas novas e vou fazendo, vou encaixando na minha agenda. E daí, quando eu fiz ginástica olímpica, a primeira vez que eu fui dar um mortal, Vini, pelo amor, eu peguei e achei que eu tava preparadíssima. Caí de cabeça, quase que eu me quebro toda. Imagina, podia estar numa cadeira de roda por uma irresponsabilidade, inclusive, né? Então, ou seja, é você treinar, você ter a paciência de esperar você maturar aquilo, de você estar preparado para que você não se machuque de uma forma desnecessária. Então, putz, eu vou esperar ter R$ 1 milhão para começar a investir. Mas peraí, até se você ter R$ 1 milhão, você vai fazer o quê? Você vai deixar o dinheiro literalmente, putz, você vai ficar trabalhando que nem camelo e demorando para conquistar. Então, você tem que mudar essa mentalidade, e daí, reforçando a tua pergunta, você muda com a educação. Você muda mostrando para as pessoas que hoje estão começando, um caso de todos esses alunos começaram com R$ 100, com R$ 200, vocês estão vendo as histórias dessas pessoas, e se você não tomar uma atitude hoje, o que vai acontecer? Daqui 10 anos, esses caras vão ser os experts, esses caras vão ser milionários, e você está no mesmo lugar. Você está sofrendo com as mesmas coisas ainda. Então, ou seja, é você tomar uma atitude de começar. Até porque a pessoa que viveu, no caso, um exemplo de... Ela tem 30 anos, aí ela fala assim, vou esperar ter 1 milhão. Pô, se em 30 anos ela não conseguiu ter 1 milhão ainda, dificilmente nos próximos 5 ela faça. É mínimo a chance, né? Então não é comum. Então as pessoas têm que começar a se preparar mais. Um dos principais propósitos do Forjando Resultados, Carol, é atuar na cultura das pessoas, é mudar a cultura de um país. Como? Eu acredito que, vamos ver se você concorda comigo, eu acredito que tudo é relacionado com a preparação. Por exemplo, a China é uma das maiores campeãs olímpicas que existe. Quase todas as Olimpíadas elas ganham. Por que você acha que a China ganha quase todas as Olimpíadas? Porque tem treino. Porque as pessoas tem lá incentivo. são preparadas para ter disciplina. Esporte é disciplina. A China é um dos povos mais disciplinados hoje. Os Estados Unidos é um dos países mais prósperos financeiramente, porque desde pequenas as pessoas são preparadas para falar sobre dinheiro, para empreender e tudo mais. O Brasil também é bom em alguma coisa, porque também a gente é preparado para alguma coisa, que foi o que você falou no início, fazer dívida. Você não vê mais em nenhum outro país propaganda na televisão falando para as pessoas parcelarem 24 vezes, 12 vezes alguma coisa. Então a criança, ela já cresce assistindo uma propaganda de TV falando que parcelar 12 vezes, 24 vezes é normal. Então a gente é muito bom, sim, em fazer dívida, em parcelar. Então quando a gente consegue mudar no que as pessoas se preparam, a gente consegue consequentemente mudar o resultado que elas têm. Então por isso que a gente conversa com pessoas de todos os segmentos que tiveram resultados práticos. Por quê? Porque a gente mostra como essas pessoas se prepararam diferente e o resultado que elas têm hoje é consequência dessa preparação diferente. Então a pessoa ela tem que, em algum momento, aprender alguma coisa na vida, se ela quer ter um resultado diferente. Até meus 20 anos, por exemplo, eu fiquei na faculdade, que era a terceira maior do Brasil, Universidade Federal, pensei que minha vida estava decidida e tudo mais. E quando eu larguei, eu falei, cara, não deu certo. Eu preciso aprender algo diferente. Então eu vejo que no mercado financeiro acontece muito isso também, né? Ou a pessoa aprende algo novo para começar a fazer mais dinheiro, ou ela continua na mesma condição que ela tem hoje. Essa é a principal dificuldade que vocês encontram hoje? Sim, eu acho que é mudar justamente a questão da educação financeira no Brasil, né? Então, e não é da noite pro dia. A gente está durante séculos aí nessa cultura do endividamento, nessa cultura de não falar sobre dinheiro, de não pensar de fato na construção de patrimônio. Então,
a gente precisa mudar uma cultura. E mudar uma cultura não é fácil, leva tempo. Então, e não é uma atitude, é uma fala minha, uma palestra ou uma aula. Quando a gente faz, por exemplo, esse bate-papo aqui, a gente está plantando uma sementinha. Mas depende das pessoas executarem, irem atrás depois e colocarem em prática. Tem pessoas que já me encontraram depois de 10 anos e falam assim, eu assisti sua palestra há uns 10 anos, tal, não sei o quê. Falei, pô, legal. Comecei a guardar dinheiro agora. Eu falei, o quê? Falei, filho, era pra você estar milionário. Entendeu? Ou seja, se você não colocar em prática aquele conteúdo, aquele conhecimento que você adquiriu, você de fato não vai. É só uma informação. Não vai sair. Exato. E daí a gente não vai mudar nada. Então, quando eu falo, pô, uma pessoa que chega até aqui, que está escutando nosso bate-papo, você inconscientemente já vai impactar outras 5 pessoas. Porque quando você muda as pessoas ao seu redor. Se você começa a se alimentar direito, você acaba influenciando as outras pessoas a fazerem isso também. Se você começa a guardar dinheiro, a investir dinheiro, você começa a fazer isso e as pessoas ao seu redor também vão fazer. Mas é interessante de dizer, compartilhe. Pega um conteúdo como esse, manda para todos os seus amigos, para os seus inimigos, manda para todo mundo. Eu brinco até, manda para os inimigos, porque gente feliz não enche o saco. Não deixa todo mundo feliz. Faz todo mundo ganhar dinheiro, que daí ninguém vai te atormentar a vida. E é legal de dizer isso, que a gente precisa mudar essa cultura. O brasileiro não é só a questão do dinheiro, mas é de não compartilhar o conhecimento. O brasileiro compartilha muita coisa que, tipo assim, que não é piada e tudo mais. Legal, a gente tem que dar risada também. Só que quando o assunto é sério, quando é um conteúdo bacana, a gente compartilha pouco. A gente faz pouco esforço para chegar no próximo. Então, ou seja, a gente precisa mudar um pouco essa mentalidade também. E daí eu fiquei, né, no meu mestrado de Educação e Tecnologia, me questionando como que eu ia fazer para ajudar a educação financeira do Brasil de verdade. Porque agora é obrigatório nas escolas, mas tá resolvendo? Não. Talvez isso demore bastante também, né? Vai demorar, mas assim, é legal o jeito como eles estão ensinando educação financeira? Não, porque estão colocando material, tipo assim, não tão legal. Não adianta você colocar, por exemplo, um professor falando economês, que não vai adiantar, você não vai mudar a educação financeira. Primeiro, para as pessoas poderem mudar, para você, por exemplo, começar a investir na bolsa, você precisa entender que bolsa é para você. Você tem que entender que é legal ser sócio de uma grande empresa, que se você for sócio de uma grande empresa, você não precisa criar uma grande empresa, e que daí você pode construir patrimônio. Que lucro é melhor que salário. Que lucro é melhor que salário. Então, ou seja, que você construir patrimônio, você não precisa esperar a aposentadoria para se aposentar. Eu brincava que eu queria me aposentar com 25 anos. Aí o pessoal fala, mas deu errado, tá com 34. Eu falei, deu certo. Antes dos 25 eu tinha dinheiro suficiente para viver de renda. Eu já estava vivendo de renda, ou seja, dos dividendos, do meu dinheiro aplicado. Só que, óbvio, eu tenho um propósito, eu gosto do que eu faço. Então eu continuei trabalhando porque eu amo o que eu faço. Eu não trabalho porque eu preciso. Eu não trabalho porque eu preciso de dinheiro. Eu trabalho porque eu amo o que eu faço. E a Atom existe, obviamente, que os acionistas querem que a Atom cresça cada vez mais. Esse é o meu objetivo. Que a Atom tenha um valuation cada vez maior. Mas sempre muito moldado no porquê. Por que a Atom existe? A Atom existe porque ela compartilha o assunto de dinheiro com outras pessoas. Ela entende que todo mundo precisa aprender sobre isso. E se todo mundo aprende, o que acontece? A gente muda o nosso país. Se eu ganho dinheiro, você ganha dinheiro, Vini, todo mundo que tá aí nos escutando, nos assistindo, ganha um dinheiro, o que acontece? As pessoas mudam. A gente continua gastando dinheiro. A gente vai na padaria do seu Zé, na quitanda da Dona Maria, a gente empreende, a gente contrata pessoas, a gente faz a nossa economia girar, independente de situação política. Então, quem faz o nosso país crescer somos nós. Então, é isso que a gente precisa começar a enxergar. Que o melhor do brasileiro o melhor do Brasil é o brasileiro, sim, e sem piadinha. Somos ótimos. Então, se a gente começar a falar sobre dinheiro, a gente fica perfeito. Então, ou seja, aí eu comecei a pensar, pô, por que é chato falar sobre dinheiro e tudo mais? Quais são outros jeitos? Aí criei um game, o Traders Life. Foi o primeiro movimento que eu fiz. E esse game, por quê? Para de uma forma mais lúdica você aprender. Aí o segundo movimento que eu fiz foi de infantilizar o game para ele virar um desenho animado. Então a gente criou agora, vocês estão sabendo em primeira mão, que a gente vai lançar o Clube do Theo Torinho. Já são 10 episódios para ensinar sobre educação financeira de uma forma divertida. E por que um desenho animado? Ah, que legal, você vai ensinar as crianças. Maravilhoso, vou ensinar as crianças. Porém, eu estou ensinando os pais das crianças. Porque se você tem filhos ou você tem crianças por perto, já assistiu Galinha Pintadinha, Vini? Nossa, eu não assisti, mas a minha irmãzinha assiste. Você vê, você assistiu por tabela. Eu já sei as músicas, inclusive. Você assistiu por tabela, você assistiu. Porque você vai sentar perto dela e você vai assistir. E toda vez que tem uma criança por perto, você assistiu. Então, ou seja, eu entendi que o desenho animado não tem objeção. Ele pode entrar em todas as casas. Ele pode entrar em todos os lugares. E o Theo, que é o professor,
Eu brinco que ele é bem Faria Limer da vida, né? Ele tem camisa, colete, ele anda de patinete, etc. E daí é bem legal de falar isso. Ele tem o clube ali, né? Que são as crianças, vão fazendo perguntas para ele sobre dinheiro, sobre empreendedorismo e tudo mais. E ele vai aprendendo. Então as pessoas vão se divertindo. E daí quando você tem um desenho animado, você entra dentro da casa das pessoas. E agora fica educativo. E daí você tem os pais aprendendo junto com as crianças. Porque não adianta nem só você educar só as crianças, nem só você só educar os pais. Porque se eles não se conversarem, se a criança aprende sobre dinheiro, mas o pai, ele poda isso, ele é contrário, ele fala isso é uma besteira, ou você tá fazendo errado, ou seja, não incentiva, pronto, ele cresce achando que a verdade é aquela. Então você tem que educar o adulto e a criança simultâneos. E você tem que entender que educação é isso. Educação não é só dentro da sala de aula. Educação não é só montar a aula, ou ter um slide bonito, ou ter uma apostila. Educar é compartilhar esse conteúdo. E esse é um dos projetos que eu tô mais apaixonado, porque, assim, de verdade, eu acredito muito no nosso país. Eu acredito que a gente tem capacidade de ser a potência que a gente merece ser. A potência que a gente já é. A gente tem essa capacidade se a gente falar sobre dinheiro e sobre empreendedorismo. Então, pô, vamos deixar mais leve o assunto do dinheiro? Vamos parar de falar coisa chata? Vamos parar de falar muito economia? Vamos falar... Isso é isso. Quando eu fui aprender bolsa, putz, eu entendi que era comprar barato e vender caro. Você faz isso ao longo da sua vida. Exatamente. Não faz? Em todos os negócios. Então você falou, cara, é mais fácil. Por que vocês estão me falando esse monte de coisa complicada? Deixa pra falar depois. Agora só me explica que é comprar barato e vender caro. Depois a gente vai aprendendo. Aos poucos a gente vai entendendo o tamanho do mercado, né? As outras questões, etc. Pô, se a gente for falar de marketing digital, você vai entrar no detalhe do copywriting, do web design, do tráfego, do anúncio. Calma. Basicamente, seja atrativo, atrai as pessoas, ensine algo com conteúdo e... Exato. Então, ou seja, resume qual que é a ideia principal disso, para que fique mais interessante para as pessoas. Então, acho que esse é um ponto essencial para que a gente possa evoluir essa cultura. E eu estou me dedicando, fazendo a minha parte, de encontrar formas mais divertidas de compartilhar algo que eu sei. Que é isso que eu venho fazendo. Inclusive, a gente ficou até surpreso com alguns números. A gente está na terceira semana do Forjando Resultados das novas redes sociais, enfim. E a gente alcançou um total de quase 500 mil pessoas por 3 semanas, começando do zero. E eu fiquei até surpreso, porque quando a gente fala de desenvolvimento, a tendência é que dê muito menos que entretenimento. Sim. Né? Porque as pessoas hoje consomem muito mais entretenimento. E a gente viu que teve um número de compartilhamento muito, muito alto. Então, acho que já está começando as pessoas que, igual você falou, depois da pandemia, tendo um despertar do tipo assim, putz, isso é necessário, não é? Nem eu gosto disso, é necessário, né? Então, eu te agradeço muito, Carol, por, mesmo sem precisar, estar aqui compartilhando isso e contribuindo para esse propósito. Porque, igual você falou, hoje você poderia estar lá, sei lá, numa praia muito bonita, bebendo lá um belo de um vinho branco agora, do almoço, e tá nem aí com as pessoas, porque você já fez o que a maioria das pessoas buscam, que é ter uma vida estável, ter um dinheiro suficiente para viver o resto da vida e pronto. Né? Então, quando você mostra que você está aqui, mesmo sem precisar, eu acho que essa é a maior forma de se preocupar com as pessoas. É assim, ó, é muito mais do que se você desse dinheiro para as pessoas. Você está dando seu tempo. Então, Vini, assim, e eu acho que esse é o ponto bem chave, né? Eu amo a relação do tempo, eu acho que é o bem mais precioso que nós temos, que é você compartilhar com outras pessoas o tempo. Mas vou te dizer que não é pelos outros, é por mim também. Né? Então, ou seja, é me manter viva. É me manter realmente algo que eu tenho prazer em fazer. O dia que você pega e você não agregou nada na vida de ninguém, eu duvido que você consiga ser uma pessoa que, né, acorda disposta e que você vê um sentido na vida. Porque nós fomos criados para quê? Para ser uma sociedade. Você nunca vai estar sozinho. Você já nasce dentro de uma família. Né? Então você já tem um pai, uma mãe, né? Independente do que tenha acontecido durante, para você existir, né? Você teve que ter um pai e mãe. Então, ou seja, olha só, você já nasce com pessoas ao seu redor. Então não é sobre você, é sobre você viver em sociedade. Então quando eu participo de um convite desse, eu fico super feliz, super grata em, né, compartilhar um pouco do meu conhecimento, dar um pouco do meu tempo, mas principalmente por mim. Eu saio sempre oxigenada, útil, né? Eu brinco até para os meus investimentos no Shark. É uma oxigenação do cérebro. Eu tô falando de vários assuntos diferentes e isso faz com que eu aprenda muito. Então eu que agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui, de bater esse papo com você, de conhecer outras pessoas, de ver outros ambientes e de levar aí esse conteúdo para mais pessoas. Graças à internet, a gente pode falar com muito mais gente. Olha o que você falou. Em 3 semanas você falou com 500 mil pessoas. Antes, quanto tempo você ia levar?
Eu já dei muita palestra presencial lá atrás, o curso era presencial. Teve uma vez que uma... Ligava por pessoa, lembra? Não, eu ligava, a gente pegava a lista. Putz, eu tenho um grande amigo até hoje que ele fala, putz, eu virei teu amigo porque você teve a pachorra de pegar o telefone e me ligar, e você nem me conhecia. Mas ele sabia que ele tinha dinheiro, então, ou seja, eu queria que ele fosse meu cliente, investisse comigo. E daí é engraçado de dizer isso, né? E daí teve uma vez que eu fui dar uma palestra, em 2 dias eu dei 10 palestras. Porque só cabiam 500 pessoas no auditório. Então, ou seja, hoje você consegue atingir 500 mil pessoas em 3 semanas. Imagina quanto que eu demoraria. Caraca, a gente se acostumou tanto com esse meio que é difícil a gente parar pra pensar nessas coisas, né? E você vê como que as coisas aceleraram tanto assim. E a internet, ela é uma ferramenta. Ela potencializa tanto a coisa boa quanto a coisa ruim. Exato. E, infelizmente, o negativo, ele tem um pouquinho mais de força ainda nos dias de hoje. Mas eu acho que pessoas como você, como eu, as outras inúmeras pessoas que sentam nessa poltrona, a gente vai conseguir mudar isso. E pra gente se encaminhar pro final, Carol, como que você se vê daqui 5 anos, daqui 10 anos? O que a Carol não só imagina pra Atom, mas pra você como pessoa? Como é que você se enxerga? Eu vou fazer uma piada aqui já, mais bonita, né? Porque a gente vai evoluindo. Tem que ser igual o vinho, vai ficando mais bonito. Hoje a gente tem mais tratamentos estéticos. Brincadeira. Brincadeira. Mas eu acho que assim, né? Eu quero que realmente daqui 5, 10 anos a gente consiga ter atingido mais pessoas, né? Então, assim, hoje todo o meu trabalho é focado justamente para que daqui 5 ou 10 anos as pessoas parem de achar que, nossa, uma mulher do mercado financeiro, tipo, como se fosse um ET. Isso ainda existe? Ainda existe. Ou, tipo, putz, você investe na bolsa? Não, isso passe a ser papo de padaria, isso passe a ser papo de fila, né? Então, de você começar a falar sobre investimentos, você falar sobre dinheiro de uma forma natural. Eu não acho que em 5 anos a gente já vá atingir todo esse resultado, mas com certeza em 10. Pô, se a gente sair aí, hoje a gente tem 3% da população investe em bolsa. Se a gente chegar a 10, tá bom já. Não, vamos chegar a 20, a 30, 40, 50, como nos Estados Unidos, 52%, mais de 52% da população investe. Então, ou seja, é isso, quanto de pessoas a gente vai atingir. E óbvio, né, que o meu objetivo como Atom é que a Atom cresça cada vez mais. Hoje a gente pivotou bastante o nosso negócio aí para que a gente não fale só sobre o mercado financeiro. A gente mostra para as pessoas que a gente fala sobre dinheiro. E o mercado financeiro é uma das partes para que você cuide do seu dinheiro. Então, ou seja, para que você multiplique o seu dinheiro. Então, hoje a gente fala sobre as novas profissões, a gente fala sobre tempo, a gente fala sobre qualidade de vida, a gente fala de fato como que você pode se tornar multi-receitas e trabalhar menos horas, ganhando mais dinheiro por hora e sobrando tempo aí para sua família, para os seus amigos. Afinal, né, Vini? Se a gente ajudar o brasileiro a ganhar mais dinheiro, imagina, a gente já é feliz por natureza, né? Não tem um povo mais feliz do que a gente. Eu não conheço, olha, eu amo viajar, mas eu não conheço nenhum lugar onde a festa faz mais sentido do que no Brasil. A gente faz festa pra tudo. Quando a gente encontra uma pessoa, até quando os gringos espantam com a gente, né? Com o nosso calor humano, de já chegar abraçando, quase quebrando os ossos, né? Então, ou seja, a gente faz festa pra tudo, a gente faz festa pra assistir um jogo, a gente faz festa pra torcer, a gente faz pro carnaval, a gente faz festa. Imagina se a gente ganhasse muito dinheiro? Puta, daí ninguém segura a gente. Aí a gente vai ser disparado não só o país mais aí consistente, mas também o país, eu acho que mais feliz, o país mais próspero e aí mais animado que a gente vai ter. Então eu tenho certeza que daqui 10 anos a gente vai ver isso. E, Carol, conta com a gente para esse propósito. As portas estão abertas para você aqui, tá? Pra gente ter mais conversas como essa, pra gente proporcionar encontros, pra gente... Tudo que você precisar de gravar, da nossa ajuda, que a gente puder te ajudar, você conta com a gente. Porque eu acho que... eu tenho algo muito grande no meu coração que Deus, ele une pessoas com corações com propósitos semelhantes. Então, um dia você me falou também, na nossa primeira conversa, que o ambiente que a gente tá, ele é muito importante para alimentar esse propósito, né? Porque se você conviver com pessoas que não falam sobre dinheiro, provavelmente daqui a algum tempo você nem acredite mais que isso é a solução de muitas coisas. Uhum. Então, a gente alimentar esse ambiente com pessoas que acreditam nisso, que contribuam para isso, eu acho que é essencial. Então, a gente está à disposição aí para contribuir para isso. Muito obrigada, e eu vou contar com isso, inclusive, para a gente compartilhar esse conteúdo com todos os nossos alunos também. Obrigado mais uma vez. E antes de você dar sua mensagem final aqui, eu quero agradecer a empresa que nos ajuda, que nos incentiva
a continuar tendo conversas como essa, que é a Conex Marcas, que cuida aqui do registro de marcas do Forjando Resultados. Carol, que já empreende, sabe da importância de ter a marca registrada. Nossa, e como, pessoal? Primeira coisa que você tem que fazer. Criou a ideia, já registra a marca. E eu não... Carol, tinha duas coisas que eu não imaginava. Primeiro, que tinha uma diferença entre registro e patente. Eu falava que cuide da sua patente, patentei a sua marca. Não é, tem uma diferença. E a segunda é que eu não imaginava que isso poderia causar tantos empecilhos, tantos, né, tantos problemas. Então, assim, registre a sua marca. Você está ouvindo isso de uma pessoa que está acostumada a investir em muitas empresas. Você já investiu em alguma empresa que não estava registrada ou não? Que não tava. Já, daí depois você vai descobrir que não tava e daí você pede. A primeira coisa você arruma. Na verdade, né, todas as empresas a gente tem que fazer um nivelamento, né? Ah, é? Então você vai descobrir que o financeiro não tá tão organizado, que o registro da marca não tá feita, e daí, putz. Mas é normal as pessoas esquecerem de registrar a marca? Ou não? O mais normal é isso, né? As pessoas Uau. esquecerem de registrar. Então eu não fui o único que esqueceu, graças ao pessoal da Conex, eu não precisei mais me preocupar com isso, porque eles falaram, Vini, você precisa registrar sua marca. Então cuide disso pra mim aí, por favor. Não, e cuidado, porque assim, você tem a ideia, você gasta uma baita energia, marketing, divulgação e etc, e depois você não tem o registro da marca, ponto. E para as pessoas pegarem ideia, e as pessoas são espertas, né? Assim, tipo, putz, já teve situação na Ato, inclusive, de pessoas registrarem o domínio, tentarem vender pra gente o domínio depois. Uau! E hoje com a internet, cara, é assim. O cara viu que a tua ideia é legal, ele falou assim, putz, eu vou pegar Forjando aqui, vou criar lá e vou registrar. Se você não registrou, você perdeu. E o pessoal da Conex foi o que não me deixou colocar nada ao ar antes, sem tentar o processo de registro. Então, obrigado, Parabéns. não só por cuidar, por nos incentivar aqui como série, mas por ter cuidado da marca por resultados, que era algo que eu nem dava tanta importância. Pro pessoal do Forjando Resultados que está assistindo, tem o link deles aqui embaixo, tem as redes sociais da Carol. Vamos colocar os links da Atom aqui também, Carol, tudo que se a gente puder disponibilizar. E quem vem do Forjando Resultados tem um descontão lá com o pessoal da Conex. Então, obrigado, tá? E, Carol, agora... agradecer o Oba, né, que mandou aí as comidas fitness pra Carol, as frutas fitness, não tão maduras, porque senão fica muito doce, né? Gente, mas o Vini é um perigo, ele lembra de tudo que eu falo. Exatamente. Então, obrigado, pessoal do Oba. Obrigado, Oba. E obrigado a todas as pessoas que contribuem e nos dão força. Eu acho que você resumiu tudo. Os testemunhos das pessoas, as mensagens que as pessoas mandam, é o que mais nos dá energia pra acordar. E pra gente finalizar, Carol, olha pra aquela câmera e deixa uma mensagem se hoje fosse o seu último dia de vida. Meu Deus, tomara que não. Cadê a madeira? Não, tomara que não. Tomara que não mesmo, né? Mas eu quero se ser fosse, não. qual que é a mensagem que ficaria caso você tivesse que deixar a última mensagem da sua vida hoje? Bom, eu acho que a mensagem... Qual câmera que eu posso olhar aqui? Essa aqui mesmo? É. Então, olha, eu acho que a mensagem mais importante que eu posso deixar é que o seu maior presente chama vida. Cuide dela, faça tudo que você puder pela sua vida. Não esqueça que é o seu bem mais precioso. E se você cuidar da sua vida, vai ficar fácil você ajudar outras pessoas, você colaborar com outras pessoas. E olha, a gente precisa que você acredite em você. Porque se você acreditar em você, é assim que a gente vai mudar o nosso país, a nossa sociedade e o nosso mundo. Então a gente precisa que todo mundo acredite em si. E essa mensagem que eu deixo pra você. Afinal, tenho muito orgulho dos meus 34 anos. Espero que eu não morra nesse dia que ele tá me falando aqui. Mas eu tenho muito orgulho do que eu fiz até aqui e eu tenho o maior prazer de estar viva e eu espero que você também. Uau, e Carol, você é muito nova ainda, 34 anos é o Baby. início só de uma... Baby, shark, shark. Então, mais obrigado mais uma vez e com certeza não vai ser seu último dia aqui, graças a Deus, você vai vir muitas vezes aqui. Eu volto aqui, se não for ao vivo, foi aí ser pra puxar seu pé, né? Porque você... Agora, cara, eu vou até reformular essa pergunta, mas ficou meio ruim mesmo. Ficou nada, foi ótimo. Gente, obrigado, até o próximo episódio e até mais. Tchau, tchau.